acho que tem muita vantagem de um e outro, a gente tem recursos diferentes, e acho que, como a gente comentou, sempre vai depender muito da sua demanda, né? Da sua necessidade. Então é importante sempre avaliar, fazer uma autoavaliação antes de fazer uma escolha, porque como o Júlio colocou, é uma escolha importante, é um risco que você está correndo, tem muitos fatores em jogo, então é muito importante a gente entender também qual que é o objetivo dessa escolha, né? Qual que é o meu objetivo, aonde eu quero chegar com essa escolha. Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala aí, engenheiro, Renan na área. E começamos mais um AEC Tech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu tô aqui com mais um integrante da SPBIM, o Renan. Tudo bom, gente? Eu sou arquiteto, sou formado pelo Mackenzie, trabalho aqui na SPBIM há uns 2 anos já, mexo no Revit, no ArchiCAD. É isso aí, Renan. Aí, eu queria trazer aqui o Renan, pessoal, porque o Renan pode ser mais imparcial também, além de eu também aqui como consultor, porque ele tá comigo desde, né, Renan? Acho que quando você entrou, você já mexia com o ArchiCAD, né? Eu já mexia no ArchiCAD há um ano já tinha aprendido na E faculdade. não mexia com o Revit naquela época, né? Zero. E hoje o Renan, ele mexe assim igualmente com as duas ferramentas. E eu acho que é interessante porque a gente vai trazer aqui o assunto do podcast, que é critérios ali, como escolher um software BIM para projetos. Renan, então, vamos lá. Eu trouxe aqui quem puder aí vai anotando, quem estiver ouvindo o podcast, que é um checklist aí de perguntas que você tem que fazer ao escolher qualquer ferramenta BIM para que vocês possam desenvolver projetos. Então, vamos lá, Renan. O primeiro delas seria projeto, né? Tipo de projeto que a pessoa faz. Sim, depende muito da escala, né? Porque a gente tem que entender qual é a escala que eu estou trabalhando. Se é um projeto urbano, se é um projeto de interiores, quais as possibilidades que eu tenho dessa ferramenta, quais as possibilidades que essa ferramenta possibilita para eu desenvolver o projeto da melhor forma possível. Então, por exemplo, o ArchiCAD, ao meu ver, ele tem uma flexibilidade muito boa para interiores. Ele tem uma possibilidade de configuração muito maior. Eu tenho as superfícies, os materiais. O 3D do ArchiCAD ganha muito público. É muito mais fácil de você gerar uma visualização bonita no próprio ArchiCAD, no template brasileiro. É muito fácil. O Revit já tem uma dificuldade maior. Agora, se eu estou num projeto urbano, a implementação no projeto urbano com o Revit é muito mais fácil. Porque aí, quando eu estou trabalhando, né, a dinâmica trabalhando com link e com links do Revit funciona melhor atualmente do que os módulos associados do ArchiCAD. A possibilidade de gerar vistas, a possibilidade de configurar, a flexibilidade de gerar vistas diferentes do Revit gera muita possibilidade, é muito mais vantajoso do que a configuração que eu tenho no ArchiCAD, que é mais limitada. Sim, eu acho que também é importante trazer aqui, pessoal, o Renan tá falando já uma parte mais técnica ali, né, para quem não mexe com o software, mas é assim, é que não tem, já começando o podcast assim, não tem uma resposta exata para qual é o melhor software, aquele melhor software para você. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui de qual projeto você faz, também depende da escala de tamanho mesmo. Porque, por exemplo, se eu trabalho com Minha Casa Minha Vida, trabalho com residência unifamiliar, sobrado, casas, terras, etc. É claro que ali as duas situações vão me atender bem. Só que, por exemplo, quando eu tenho que fazer muita repetição, que foi o que o Renan acabou de falar, independente do tamanho do projeto, você vai ter uma complexidade, uma dificuldade melhor, às vezes, numa outra ferramenta. Então, é importante você analisar ali a escala de trabalho. Por exemplo, eu já trabalhei com estádio de futebol, já trabalhei com museu, hospital, residencial, predial, faculdade. Então, se a gente pegar todas essas escalas, a gente trabalhou com ArchiCAD, trabalhou com Revit, né? Sempre é CAD Revit, que aí a gente sempre trabalhou de acordo com o contrato que o cliente, né, nosso, ele pede. Às vezes ele pede em Revit, às vezes ele pede em ArchiCAD, às vezes ele não pede nenhuma solução Revit ou ArchiCAD, ele só pede o IFC, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, o que o Renan trouxe aqui, a escala, ela é um item relevante. Então, quando vocês forem, eu faço tal projeto, por isso que eu falo, não escolhe um software por causa de Instagram, por causa de LinkedIn, YouTube. Primeiro, assim, se conheçam e a ferramenta se adapta a você e não você a ferramenta. Então, primeiro entender então a escala de projeto. Acho que segundo, além da escala de projeto que você falou aqui, foi a especialidade. A gente já implantou a gente implanta ArchiCAD para arquitetura e ArchiCAD para estrutura. Aí eu vou lá e implanto Revit para arquitetura e Revit para estrutura. E a gente chega na mesma qualidade gráfica, no mesmo resultado. Até as cargas horárias de treinamento geralmente são iguais, né? Sim. Total. E isso vai além, né, também, para as outras etapas, para paisagismo, para outras disciplinas, né? outras disciplinas da arquitetura. Mas com relação a isso, assim, da implantação, eu acho legal a gente pensar na curva de aprendizagem, né?
Então, quanto tempo que eu tenho para fazer essa implantação dentro do escritório, dependendo da ferramenta. Então, cada ferramenta tem uma curva diferente. Tem uma possibilidade diferente de aprendizagem. Tem um tempo para aprender. E aí eu preciso entender quanto tempo eu tenho disponível para minha equipe aprender aquela ferramenta. Né? E quão familiarizada a minha equipe tem, enfim, está com a ferramenta para eu conseguir implantar. Então, o ArchiCAD, por exemplo, tem uma possibilidade de aprender muito mais fácil, muito mais rápido, inicialmente. Porque eu tenho um layout mais didático dentro do software, né? A interface é mais porque didática. ele é mais intuitivo, mas ele é mais intuitivo também porque a arquitetura do software foi para aquele caminho. Eu acompanho o ArchiCAD desde a versão 16. O ArchiCAD, ele foi copiando muito o SketchUp. Então ele foi esperto, ele foi entendendo que o comportamento do mercado era pro SketchUp, então ele pegava, opa, todo mundo desenha pelo 3D. O Revit, o pessoal já vai desenhando um pouco mais na planta, no corte, né? Naquela isométrica. Então, a gente entende que, assim, essas empresas, elas foram olhando outras empresas e falaram, cara, o pessoal se comporta dessa forma, então eu vou colocar de uma forma rápida. Eu vou botar F2, F3, porque eles usam muito planta e 3D. Então, o ArchiCAD botou, tipo, F2 pra você ir pra planta, F3 pra você ir pro 3D, porque você fica ali, né? Indo pro 2D e pro 3D. Mas acho que é muito importante trazer aqui também, vou trazer agora por lado do Revit, na curva de aprendizagem, por exemplo, você saber para quem você tá dando esse treinamento. Uma coisa, Renan, eu dar aula para quem é estudante, que tá agora, né, na faculdade, que tá mais plugado com tecnologia, tá mais familiarizado. Mas eu acho que a bagagem, ela facilita o ensino. Então, por exemplo, eu vou para um escritório que o pessoal já mexe mais com o AutoCAD. O escritório, qual que é a ferramenta que mais parece com o AutoCAD? Será que é o ArchiCAD ou é o Revit? Qual é a ferramenta que usa os atalhos mais semelhantes um ao outro? O ArchiCAD ou é o Revit, né? Então, o Revit. Nesse sentido, o Revit, ele aproveita da mesma forma que o ArchiCAD aproveitou do SketchUp, questão do 3D, da mera semelhança que a gente fala entre os softwares, o Revit aproveitou do AutoCAD também, né? O Trim, o Extend, os comandos serem só digitáveis, né? No ArchiCAD você tem que pressionar Ctrl, Shift, igual o SketchUp, enquanto o Revit os comandos são digitáveis, Enter repete o comando. Então, a gente percebe que assim, você vê como são duas linguagens diferentes, mas eu tenho também que são para públicos que consomem aquilo diferente. Foi igual a gente tá falando um pouquinho antes do podcast. É igual quem usa, o Renan usa iPhone. Sim. Eu já uso Android. Então, isso também diz bastante até de características de softwares que a gente utiliza. Eu falei pro Renan, quanto tempo você usou o Android? O Renan falou pra mim que nem mexia com o Android, né? Faz nem tempo, não uso Android. Se ele pegar o Android aqui, eu dar 10 minutos pra ele vai achar estranhíssimo. Assim como eu pego o iPhone e fico tentando fazer gesto, mas eu me associo muito mais rápido ao iPhone do que você ao Android, né? Então, eu acho que o ArchiCAD, nesse sentido, ele também pega muito esse lado da Apple, de iPhone, de ser uma coisa intuitiva, ser do clique, os botões serem... um exemplo, tá? Nessa questão que a gente tá falando de intuitividade. O ArchiCAD, quando dá fatal erro lá, Ctrl+Alt+Del, ele cai e vira uma joaninha, antigamente era joaninha, caía, dava um bug lá, né? Ele aparece, quando você abre, ele salva automático, né? E aparece qual símbolo lá, na hora que tá lá com recuperação? É uma boia. É uma boia, né? É um arquivo com uma boia. É um salva-vidas. Então, assim, você vê que eles têm um cuidado, né? Com a linguagem. Com a linguagem que eles estão apresentando a ferramenta. Então, quando ele salva, ele compacta, você já viu o PLA, quando ele vai salvar, né? Ele bota o arquivo e aí ele amarra um cinto em volta dele, quiser que tá zipado, né? Então, assim, são coisas que a gente às vezes acha besta, né? Mas pro dia a dia de quem tá mexendo na ferramenta, torna algo, eu acho que friendly ali, acho que a palavra é assim, ele é amigável, ele é bacana de mexer, mas o ArchiCAD ele é muito esperto, ele aproveita, ele pega esse público que gosta desse tipo de linguagem, né? Já o Revit não, agora no entanto que a versão 2024 foi para uma linguagem agora mais escura, ele quer pegar esse mercado do AutoCAD, né? Então, ele tá indo para essa linguagem de tentar deixar a coisa mais tela preta e etc, para justamente, né? Agora é engraçado, eu já dei aula para alunos que veio do AutoCAD, que quer fazer ArchiCAD, eles me perguntam, eu não sei quantos já perguntaram aqui para você, mas assim, professor, dá para colocar tela preta no ArchiCAD, né? Já. Por quê? É aquilo que eu falei, ele fala, não, familiaridade, né? É familiaridade, ele quer transformar, é normal, tá? A gente tentar se comportar de uma forma numa ferramenta e quando vai para outra tentar transferir esse conhecimento para aquela ferramenta. Mas na questão da curva de aprendizagem, eu concordo que é mais rápido e fácil no ArchiCAD, mas no Revit não quer dizer também que é mais difícil e impossível. Não acho. Eu só acho que, assim, são ferramentas com arquitetura diferente de software, mas aí é a vantagem nossa, Renan, da SPVim, porque quando a gente está dando aula, a gente faz essa linguagem de softwares que ele aprende e vai traduzindo para o cara. Um exemplo, tá? Que aí tem a ver muito com a didática também do ensinamento.
eu pergunto para as pessoas antes, falo assim, Renan, que programa que você mexe hoje? Aí o Renan fala para mim, eu mexo com AutoCAD, com Revit, eu ArchiCAD. mexo... Mas vamos supor que não tivesse o Revit nesse assunto, você falasse para mim ArchiCAD, e eu tô dando aula de Revit. Ou você falasse SketchUp, você falasse que você domina muito AutoCAD, que você usa Excel. Eu pergunto isso, porque eu acho muito importante quando eu vou explicar uma ferramenta, para eu não ter um esforço, porque assim, ao mesmo tempo que eu tenho um esforço como professor de ensino, você tem que ter um esforço de Entender, de absorver, entender. né? Fazer paralelos, Então, né? por exemplo, como que eu explico o que é um módulo para alguém de Revit, né? Eu falo pro cara assim, ó, o que é um link, né? Eu falo assim pro cara, você já mexeu com a XREF no AutoCAD? Porque se o cara já mexe com o AutoCAD, aí o cara, sei, então eu falo, link é igual. Ou componente do sketch. Ou componente do sketch. Então, quando você, como professor, tem o domínio das ferramentas, fica fácil até de traduzir pro cara aquilo. E eu vou te falar, na culinária, nas outras áreas é igual, são iguais. O cara tá aprendendo alguma coisa ali, ele vai fazer alguma coisa, às vezes ele nunca cozinhou aquilo na vida. Eu já assisti muitos esses canais assim de comida, e o cara vai lá e eu nunca fiz isso, mas ele pega um ácido, um cítrico, ele vai pegando ali ingredientes que ele fala, cara, isso aqui vai compor alguma coisa. Que funcionam juntos, que ele já testou. Exato. E ter programa, eu falo, você aprender um programa, vai aprender o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, você nunca parte do zero. Você sempre tem percebe uma repetição de alguma coisa, ou alguma lógica que se mantém, principalmente acho que software BIM, né? Exato. Tem uma lógica a seguir. É porque eles falam construção, né? Então assim, vamos pegar o Waze e o Maps, Google Maps. A maioria usa o Waze. Isso a gente fala de mercado, né? O mercado usa mais o aplicativo Waze. Aí eu tenho um aplicativo Google Maps. Se você perguntar pra pessoa por que você usa o Google Maps e não usa o Waze, ela vai ter as explicações dela, os motivos dela. Porque no meu celular não trava, porque eu acho bonita a planta de cima, porque, sei lá, né? Mas os dois não se copiam? Claro. Na forma que eles vão... Qual que é o objetivo dos dois softwares? Te levar de um ponto A outro para um ponto B. Eu falo que o software é a mesma coisa. Qual que é o objetivo do Revit, do ArchiCAD? Levar de um ponto A ao ponto B. Você tem que desenvolver o projeto. Agora, o como vai acontecer são caminhos totalmente diversos, né? Então, no ArchiCAD a gente tem lá vegetais, sobreposição gráfica, tem filtro. Me ajuda aí, né? Lembrar. Tem, deixa eu ver, filtro de renovação. Livro de layouts. Tem tipo mapa de vistas, tipo mapa assim, de projeto. Eu tô lembrando agora do ArchiCAD, eu consigo lembrar da interface e eu vou falando aquelas abinhas, mapa de vista, mapa de projeto. Pra gente é muito, né? Visual, sim. Já no Revit ele já é mais espalhado, né? Então eu tenho que lembrar, assim, arquitetura, engenharia, sistema, anotação. Ele tem mais comandos, né? Então eu tenho mais coisas para ter que aprender. Em relação ao ArchiCAD, ele tem uma paletinha do lado e tem do outro lado a outra e a sua tela de trabalho. Então, acho que no campo que o Renan trouxe de curva de aprendizagem, eu já estou puxando o outro, que é intuitividade. Eu acho que eles andam juntos, né? O ArchiCAD, ele trouxe essa coisa mais limpa. E os ícones, né? Ele traz o ícone, cada aba tem um ícone novo, quando você entra nas definições de algum elemento, tem um desenho ali mostrando para você como que tem. O Revit não parte desse princípio, né? Ele vai mais... É texto, é muito linha de comando. Mas, assim, a vantagem que aí eu trago que, assim, tem um lado ruim, mas tem um lado que eu acho muito bom. O ArchiCAD, o cara pode criar o vegetal que ele quiser. Sim. Eu vou lá, chamo de ArcAlv, eu chamo de parede, eu chamo de SPBIM, traço parede baixa. E aí a pessoa fica totalmente aberta para ela errar, né? Então, assim, ela já no Revit, não, parede é parede. Então, aí se o cara me liga com um problema no Revit via telefone, eu consigo resolver o problema do cara, porque o caminho para fazer, às vezes, é único, né? Para você fazer, você tem que clicar categoria, VV, parede, categoria de modelo, liga e desliga a visibilidade, sobreposição de vista, sobreposição de corte, meio tom. Você já consegue matar ali também quando você... Mas demora mais para você guardar isso do que as ferramentas do ArchiCAD. Mas em contrapartida, eu falo que é como se fosse uma maratona. O ArchiCAD, ele sai disparado na frente. Assim, de você vai mais rápido, você aprende mais rápido, você faz mais rápido. E o Revit tá ali devagarzinho no... Só que lá no final o Revit consegue dar aquele gásinho e alcançar e às vezes até passar o ArchiCAD nesse sentido. Então, isso que eu falo, é uma questão da jornada do conhecimento, porque quando a gente, como especialista, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Na escolha de um programa. Mas esse, galera, é só um tópico dentre... A gente anotou aqui mais de 12 tópicos. Então, assim, se fosse falar, não que um não atenda. É igual eu falo de render, né? Qual é o melhor software de render, né? Pô, depende, né? Depende de muitos fatores, mas, por exemplo, o principal fator qual que é no render? Qualidade de imagem. Esse é o principal, né? Depois vem tempo, depois vem custo, mas o principal, se a imagem for uma porcaria, já é um critério de
de descarte, né, do programa. Você não vai querer mexer naquele Acho render. que facilidade, né, de gerar a imagem também. Mas mais que isso é a qualidade, porque no final você não quer fazer um projeto com uma imagem ruim. Você quer falar, primeiro ele já vai entender, pode falar pra qualquer um, que quem tá escutando o podcast, você quer aprender software de render, a primeira coisa que o cara fala é, me mostra seus renders. É verdade. Me mostra o resultado. Agora me dá a sua opinião. Então, é uma questão, tipo assim, quando eu falo do ArchiCAD do Revit é nesse sentido, é assim, cara, se tem dúvida, se puder, mexe com os dois. Porque aí eu acho que você mesmo chega no seu veredito e não precisa... Porque às vezes pra mim é mais fácil o Revit, pro Renan é mais fácil o ArchiCAD, e pra você é mais fácil o ArchiCAD ou o Revit. Então, mas eu acho que a pessoa vai sentir mexendo. Aqui no escritório mesmo, né, a gente sabe que tem gente que gosta mais de mexer com o Revit, a gente gosta mais de mexer com o ArchiCAD. Mas às vezes é a forma que ele aprendeu, a forma que ele usou, às vezes foi um momento que a ferramenta ajudou muito ele naquela situação. Eu falo que tem muito essa questão do apego também da ferramenta. Bom, a gente estava falando aqui toda essa parte que era da questão de testar, né, Renan? Acho que testar as ferramentas são importantes, né? Isso. Eu acho que quando a gente tem o domínio dos dois, que você citou, dominar os dois softwares, parece algo muito complicado e complexo. Mas eu acho que é o contrário. Quando você consegue estabelecer um certo conhecimento sobre um deles, mexer, ter um certo domínio, assim, não precisa ser tão expert, mas conseguir trabalhar bem com um deles, aprender o outro se torna um processo mais fácil. Porque como a gente falou, a lógica deles caminham juntas, é parecido. Então, aprender eles, você tem uma vantagem muito maior também. Porque aí você consegue tomar decisões com relação às suas necessidades. Você tem mais opções para atender às suas necessidades. Então, aquilo que a gente comentou das escalas. Se o meu escritório, ou tô na faculdade, eu faço projetos de todas as escalas. E aí eu preciso ter uma flexibilidade maior. Se eu tenho o domínio dos dois softwares, e aí quando eu falo domínio de novo, assim, você consegue se virar bem com Se eles. expressar, reproduzir. Você consegue modelar, não precisa ter, enfim, saber todas as funções. Mas você consegue, de certa forma, trabalhar com eles. Quando você tem os dois, você tem muita possibilidade. E não só a possibilidade de resolver os seus problemas, mas para o mercado também. E aí você abre muita vaga para você. É uma característica, sei lá, uma possibilidade que você tem de abranger muito mais possibilidades, muito mais público e muito mais projeto. Então, se eu vou trabalhar com projetos de diferentes escalas, eu tenho mais ferramentas para isso, mais recurso. Acho que a palavra é recurso. Eu tenho mais recurso para resolver os meus problemas. O que aparentemente é uma dificuldade, porque aprender dois softwares que são complexos, cada um com a sua complexidade, o seu nível, mas que são complexos. Então, aprender os dois parece um problema, parece muito difícil, mas eu acho que quando você encara o problema para aprender os dois, quando você encara o desafio, eu acho que você avança muito. É um passo muito grande de profissional, assim. Você tem mais possibilidade. É uma possibilidade de uma forma que não é tão complexa assim quanto parece. E eu acho que complementando o que você está falando, também é aquilo lá, você não limitar a sua arquitetura. Então, por exemplo, você está na faculdade. Cara, eu sou super a favor de você mexer em todas as ferramentas, principalmente na faculdade, que ainda você não está sendo remunerado para aprender essas coisas. Porque depois, quando eu falo que você vai pro mundo do corporativo, no mundo real ali de trabalho, é mais complexo. Você parar seu tempo para estudar, às vezes a empresa já trabalha de uma forma e você querer trazer uma nova tecnologia não é fácil. Então, eu falo que olhar aquilo, vou dar um exemplo. Se a pessoa quer trabalhar com Zaha Hadid, será que essas duas soluções são as melhores? Entendeu? Então, assim, não sei dizer. Não sei. Às vezes o Rhinoceros é melhor. Né? Então, assim, é o que a gente fala. Mas, de novo, melhor... Eu sempre falo, quando alguém fala o que é melhor, o que é pior, é comparado a quê e por quê. Porque, assim, não adianta falar, pode ser melhor pra você. Eu já vi gente fazendo isso aí no SketchUp, que você fala, eu não acredito que a pessoa faz isso com o SketchUp. Né? Mas, assim, ela vai criar um fluxo de trabalho porque ela já teve um histórico que ela foi só somando conhecimento de coisas que ela já sabia. Então... eu trago 2 exemplos que eu acho que é importante falar sobre isso que você acabou de falar. Aprender idioma. Quem aprende idioma? Domina o português. Aí eu vou aprender inglês. Se você aprender uma metodologia na escola, como aprender o idioma? Escutar, falar e ler, você vai para um outro. E o hábito, vai aprender depois espanhol. Você vai ver que fica mais fácil, que não é como se fosse começar do zero. Né? Então, exato, que você tem uma bagagem já. Você tem uma bagagem. Isso é o que a gente fala do histórico, né? E a mesma coisa serve para quando você vai dirigir um carro. Você vai pegar um carro e vai pegar outro carro, várias marcas aí diferentes. Você vai dirigir todos eles. Porque o conhecimento do câmbio é o mesmo para todos. Pode ser que seja um automático, mas eu digo assim,
O conhecimento é o mesmo. Então, quando o Renan fala do Revit e do ArchiCAD, pessoal, é assim, ó, parede é parede. Exato. Um chama laje, outro chama piso. Um faz forro com a ferramenta forro, que é o Revit, o ArchiCAD você tem que usar a ferramenta laje e classificar como forro. Mas a metodologia construtiva digital é a mesma. Né? Exato. E a forma de pensar projeto nas 3 dimensões é a mesma também. De se projetar. Porque se eu tô falando aqui com uma galera que tá vindo do CAD, o raciocínio de projeto de quem faz no CAD é diferente de quem faz em BIM. Só que se eu tô fazendo em BIM e aí eu tô pensando os elementos construtivamente, a lógica é a mesma. É que assim, independente da ferramenta que você use, você tem que saber construção. Isso é um fato. Isso para quem mexe com BIM, a palavra B do BIM é build. Então, se a pessoa não sabe. I é information. E M é modelagem. Então, se eu estou tendo modelagem com informação para construção. Então, se eu não entendo, se eu estou na faculdade, eu aprendi a desenhar, fiz só um desenho bonito, mas não tem informação, e ele não é execuível, não dá para construir, então será que eu estou fazendo BIM? Será que aquilo vai ser construído? Então, o que a gente está falando é isso, né? Então, independente da ferramenta que você use, você vai conseguir se expressar, mas você tem que ter o domínio da ferramenta, isso é um fato. Acho que um outro ponto importante também, que eu trouxe aqui, é a questão do versionamento, né? Ali a gente tem educacional, trial, solo e full no ArchiCAD. No Revit tem educacional, também tem a versão trial, em vez de solo lá chama LT, e aí a gente tem a versão completa também, que seria equivalente a essa full. É uma coisa que é importante. O Revit, aqui nesse sentido, ele abre o educacional, como ele abre no full e no trial a mesma licença. Ele não vai diferenciar por causa disso. O ArchiCAD não. O ArchiCAD você tem que ter uma versão, o educacional, ele pode até abrir na versão comercial, mas ele fica marca d'água e permanece como educacional. Exato. E a versão trial não vai abrir muitas vezes depois na versão educacional ou na versão comercial, se eu não me engano. Preciso só confirmar, mas eu tenho quase certeza dessa informação. Para a pessoa que está fazendo o trial é para ela testar. O próprio nome diz trial é teste, né? Então não é para a pessoa fazer um projeto com trial, é para ela testar, entender se aquela ferramenta ela pensa depois em adquirir ou não. Isso é um modo legal, né? Um modo como deveria funcionar as coisas. Normalmente acontece de não ser tão... Tem os alternativos. Os alternativos. Aí é onde eu falo que não se aplicam nesses pontos que a gente está falando de versionamento, trabalhando de forma legal. Agora, a parte mais bacana, Renan, de estudo é que assim, gente, para você que tem um escritório pequeno, está começando sozinho, dá sim para trabalhar legal, não precisa de pirata, não precisa de alternativa. A SPB, inclusive, a gente não vende as licenças, mas a gente ajuda muito orientando para o cliente qual é o melhor custo-benefício para ele com relação a gente passa o contato, por exemplo, da Graphisoft para eles comprarem as licenças, passa o contato de revendedores Autodesk para ele comprar a licença, ou ele compra pelo próprio site, tanto uma solução quanto a outra. Só que, assim, é bem importante entender, assim, cara, se eu compro solo ou full, a gente está falando de, às vezes, um custo, exemplo, de 3, 4 mil para um custo full de 8 a 12 mil. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque é 3 vezes, 4 vezes o valor de uma licença para outra. Qual que é a cabeça de todo mundo nesse começo aí? Eu vou comprar mais barata. Uhum. E às vezes a mais barata vai sair muito cara. Então, qual que é o critério para a escolha de solo, que é a LT, versus a full? Depois a gente deixa aqui no podcast para eles, Lô, um artigo que a gente escreveu, que a gente fez o comparativo entre solo e full do ArchiCAD e da LT e full do Revit. Mas basicamente, né, o que vai determinar para ele é o que a gente falou lá atrás, é a escala. Eu trabalho com muita gente também, tem esse fator, né? Vou trabalhar eu, o Renan, Lohane, trabalhar mais 10 pessoas no meu modelo, você não vai, é muito difícil de trabalhar com uma versão solo ALT. Aí o recomendável seria pegar uma versão full. Por que é mais cara? Porque ele entende que você produz mais, que você faz mais projeto, logo você tem mais renda maior. Recurso, né, financeiro. Agora, eu vou trabalhar com repetição, né, que a gente chama no ArchiCAD de módulo associado e no Revit link, que é quando eu tenho um apartamento tipo, eu vou repetir ele em vários andares, né? Numa versão solo, Você não faz, porque não dá. Você vai ficar doido ali, porque você vai no Ctrl-C, Ctrl-V, não vai alterar um, não vai alterar todos. E no Revit, você não consegue trabalhar com link, mas trabalha com link, corrigindo, mas não vou trabalhar com o modelo central. Mas eu consigo criar grupo, consigo criar link. Então, aí o Revit já ganha ali no ArchiCAD nesse sentido. Porque tem mais recursos. Tem mais recursos, mesmo que você trabalhe com um escritório menor.
né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente falou lá que o Arcade tinha essa questão da curva de aprendizagem e da intuitividade, aqui nesse sentido, por exemplo, o Revit ele consegue dar uma escala, um respiro melhor ali para quem está trabalhando. Mas assim, de novo, pessoal, entender a sua escala para você escolher a licença faz diferença também. E a sua especialidade. Vou dar um exemplo agora que pode mudar esse jogo. O Revit no LT você não consegue instalar plugin. E no ArchiCAD eu consigo na versão solo, entendeu? Então, eu acho que vai ser sempre essa questão. essa lutinha, né? Sempre vai ser isso, porque depende muito do perfil, da necessidade de cada um. Então sempre vai ter um ponto que o ArchiCAD é melhor, vai ter um ponto que o Revit é melhor. Isso vale para essa questão dos links Mas, por exemplo, Renan, imagina, vamos falar de render. O cara que usa o Enscape. O Enscape é um plugin. Aí ele vai para o ArchiCAD. Como que ele vai usar no Revit se não tem, entendeu? No LT ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir instalar o plugin e usar lá. Então, aí ele fica um pouco preso. Mas também, assim, ele tem que... Gente, assim, mais importante. Primeiro, você entender se vai para LT, independente das soluções. Revit ou ArchiCAD. Acho que você tem que entender se você vai para LT, uma das... né? Porque... tá bom, eu quero ir para ArchiCAD, mas eu vou na LT. Eu quero ir na Sola. Eu vou pro Revit, quero ir na LT. Tá. Cara, dica. Testa a ferramenta. Porque às vezes você vai na LT e ela vai te dar, às vezes, muita dor de cabeça. Ou vai te limitar muito. Então, acho que é sempre importante fazer o trial. Porque tem o trial do full e tem o trial do solo. Então, é muito importante fazer o trial da ferramenta que você quer no período de curso, período de treinamento, para que se você vê as deficiências ou as necessidades ou as limitações, você já identifique no momento de treinamento para não identificar depois no dia a dia de projeto, que aí você vai ter uma notícia muito desagradável para você. Muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, então tem que tomar esse cuidado. Mas dá para trabalhar híbrido, tá? A gente já fez bastante isso aí também. Para o escritório que às vezes está começando ali, não quer gastar muito, fala, olha, eu quero ter 4 solo e uma full. Dá para fazer. Porque às vezes não usa 100% do momento da full, né? Vou dar um exemplo. No Revit, na full, a gente tem um modelo de vista. Imagina você trabalhar sem modelo de vista. Perder tempo, né? Perder tempo. Só que a gente usa o modelo de vista pontualmente. Sim. Então, se o cara quiser usar LT, ele usa com 4, 5 pessoas ali a LT, ele pode pegar uma full e falar assim, opa, vou usar a full nesse momento, deixando um computador ali nesse momento. É uma forma de usar, porque também quando começa a escalar e começa a ter muita necessidade, é claro que o cara vai migrar da LT para full, mas a minha dica é, pessoal, falando de valores, imagina que você está gastando R$3.000 por máquina. Vamos fazer uma conta assim básica. 3 vezes 4, 12. Tô gastando 12 em 4 máquinas e uma full eu vou gastar, sei lá, de 8 a 10 mil reais. Então a gente tá falando de 22 mil reais. Sim. Não é isso? Só que 22 mil reais para eu ter 5 máquinas por ano. Lembrando que a maioria das licenças, o Arcade até dá para comprar, ela é um pouquinho mais cara, mas você não aluga, né? Desculpa, você aluga, você não compra. Na Autodesk, você só aluga. Não tem mais essa coisa de você adquirir a licença, ela é sua. Até um dos motivos que o software não vai salvar para trás. Ele trava ali na versão, porque você fica alugando o software. E as outras versões, quando você aluga da Autodesk, ela disponibiliza as outras versões? Geralmente eu preciso confirmar, tá? Mas era assim, eles davam até 2 anos para trás e 2 anos para frente. Então, por exemplo, eu tô em 2023 agora, ele vai me dar a versão 24, que já saiu, a versão 22 e 21. Entendeu? Aí eu entrei em 2024, aí ele vai me dar a 24, a 23, e aí ele vai me dar a 24 e a 25. Então, um exemplo. 24, 23, 22. Ele vai me dando de 2 em 2. 2 anos para frente e 2 anos para trás. Até porque a própria Microsoft outro dia lançou que com o software lá, eles têm 5 anos até. Depois que passa 5 anos, eles não dão mais garantia. Os aplicativos não saem. Lembra do Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 11. Então, não tem mais aplicativos para aquelas versões antigas, entendeu? Então, o cara fica limitado. Ele é obrigado a atualizar. É igual celular também, né? Exato. Isso aí tem um termo no mercado que chama obsolescência programada. Você compra algo sabendo que você vai ter que atualizar. Outro dia eu vi um vídeo na internet do cara do Tesla. Não do Elon Musk, mas de um rapaz falando do Tesla. Que você não. É do Atila, se não me engano. Ele fala: você nunca vai ser dono de um Tesla. Porque o que acontece? Você compra um Tesla, só que você tem que pagar todo mês uma assinatura. Entende? Sim. Então, nunca você vai ser dono. Se você paga uma assinatura, ele nunca vai ser seu. Ele é no momento que você assina. Você pode pagar o upgrade do próprio carro que você tem, né? As revisões, o recall e tudo mais, a atualização. Então, os caras fizeram um plano de assinatura com o carro.
todos os carros você compra hoje, você não tem. Você tem só a manutenção, mas ele é seu, né? Então era muito interessante essa visão que ele trouxe, porque era isso. Hoje você aluga os programas. Hoje todo é streaming, né? Então você não compra mais. Vai comprar Netflix pra você. Antigamente você comprava o DVD. Você comprava ia na locadora. Você ia na locadora, comprava um filme. Hoje você não tem mais isso. Não faz isso. Hoje você aluga. Então tem essa questão de experiência. Mas tem agora vamos falar do custo, né? Então assim, a questão do aluguel é caro. Então como é que funciona então pro escritório que eu tô dando essa mensagem aí? É assim, eu acho que a LT e a Solo, ela vai ser uma experiência pro cara. Experimento, que já é bem melhor que ficar no AutoCAD. Então ele vai fazendo um experimento. Pô, o escritório começou a entrar um caixa, cara, você tem que guardar parte do que você ganha para suas ferramentas e inovação tecnológica. A gente faz isso na SPV. Então, parte do dinheiro eu tenho que fazer em investimento. Ó, trocamos o microfone. Quer assistir aí o podcast? Volta lá nos podcasts, sabe que a gente trocou o microfone. Então, assim, por que a gente tem que fazer sempre atualização? Para ter o melhor. Não adianta você tentar fazer... Você pode ser um ótimo piloto, mas, cara, você tem que ter um carro sempre melhor atrás do outro. E a mesma coisa são as ferramentas. Só que a grande questão do mercado, a briga do mercado, é assim, o quanto os programas evoluem para que seja justificável eu ter que pagar todo ano R$3.000, entendeu? Não? Que eu concordo com os usuários, porque assim, caramba, vale a pena eu pagar 3 mil todo ano para ele só mudar a cor da interface? Para ele... O que ele teve de ferramenta... Qual é a inovação que ele está trazendo para facilitar... O que está resolvendo a minha vida, isso, né? Porque, o que é os R$3.000 a mais que ele está resolvendo e pro full R$8.000 a mais que ele está resolvendo a minha vida? Que eu falo brincando todo dia, né? Eu falei, nossa, gente, olha, grande motivo para pagar R$8.000 a mais aqui, né? Isso então, por ano. Então, assim, é uma coisa muito, eu diria, delicada ali, né? Eu acredito que o ideal seria, na minha opinião, de 3 em 3 anos ali. Eu acho que já seria algo mais interessante. É igual o celular. Eu compro celular, eu fico com ele 3 anos, depois eu troco se eu tiver necessidade. Mas eu não fico trocando ano a ano. Mas ele fazer uma atualização de 3 em 3 anos? Exato. Eu acho que o público não ia curtir. Não, mas aí o cara não precisa comprar. Imagina você comprar uma licença, vai durar 3 anos. Você pagou os R$3.000, você vai usar os 3 anos. Só daqui 3 anos você paga. Você ia preferir ficar pagando todo ano 3 mil? Não, aí... Porque hoje já é assim, entendeu? Você paga todo ano, isso que eu tô explicando. Ele pode até ter atualizações, mas eu acho que não o tempo para atualização tecnológica é tão curto que eu falo brincando que tanto o ArchiCAD e o Revit já deve ter a versão ArchiCAD 30 e o Revit 30 lá, 2030, sabe? Porque eles têm que, isso é natural do mercado, eles têm que liberar atualizações, entende? Só que como que você limita quais atualizações você vai lançar? Em 3 anos você consegue trazer mais novidade, entendeu? É isso que eu quis dizer. Baseado nesses, sei lá, mais de 10 anos aí na área, eu vejo que assim, eu perguntando para os nossos alunos, eu perguntava, cara, qual é o valor para você que você pagaria num software e de quanto em quanto tempo você acha que teria que ter? E a maioria chegou nesse número aí de 2 a 3 anos. Falou, a cada 3 anos eu acho que já seria interessante. Pergunta para as pessoas que trocam de carro. Elas trocam de carro de quanto tempo? Ou se é por uma questão de status e tudo mais, ou por uma questão de, tipo assim, ela trocou de um carro que tava com o Polo 1.0, saiu 1.0 turbo. Se saiu no mesmo 1 ano e teve um agressivo valor, ela não troca. Ela vai esperar, e depois, opa, teve mais isso, mais mídia, mais isso. Opa, agora me deu uma... Eu tô falando isso para quem vê no viés de não de status, nada do tipo, mas de necessidade. De necessidade, como é o nosso caso como arquitetos. Então eu tô falando assim, pro arquiteto ele vai querer... Vou dar um exemplo. Imagina-se que sair uma ferramenta, o ArchiCAD está segurando e o Revit, daqui 2, 3 anos, que faça componentes para interiores, que faça acabamentos, que faça coisas que a gente hoje faz muita manobra para poder modelar. Cara, isso é uma revolução. Aí no outro ano ele lança a Sanca. Aí no outro ano ele lança, sabe assim? Se ele lança, será que lançar uma ferramenta em 1 ano justifica o preço dela? Entendeu? Eu tô querendo dizer? É porque eu acho muito agressiva a venda ser... A subscription, que a gente fala, a atualização ela ser anual, entende? Eu não concordo. Eu acho que ela tinha que ser um pouquinho mais espaçada, a não ser que você tá entregando muito mais benefício. Treinamento, suporte, outras coisas junto ali, sabe? Antigamente eles entregavam até um kit daqueles, igual nossos kits, assim, ó, vinha um CD da versão, tinha toda essa... A Autodesk entregava? Tinha, a Graphisoft. Chegava nos escritórios, tinha lá um monte de caixa, assim, um monte de caixa. Era até o cara mostrava que ele era colecionador ali da versão. Hoje já não tem tanto essa questão do você compra online, é uma coisa... se perdeu um pouco dessa questão de você ter aquilo, entende ou não? Então, isso caiu bastante. Não digo só da Graphisoft, tá? Isso aí é para
todo o mercado como inteiro que vende software. Você não comprava um CD antigamente? Você ia comprar um programa, chegava o CD, nossa, tinha todo um ritual ali, né? Tinha. Um unboxing, né, daquilo ali. Uma revistinha, né? Falando aqui, lembra na faculdade que a gente assistia lá a assinar? Você tinha que assinar a revista lá, eu lembro, esqueci o nome da AU? Pini, AU, AU isso, de AU. arquitetura, Pô, né? eu lembro na época que eu assinava a AU, se eu não me engano, quem puder depois me corrija se eu estiver enganado, mas assim, cara, eu assinava a AU, você ganhava ArchiCAD. Na época, porque Nossa. quem revendia o ArchiCAD era a Pini. Então, assim, e aí, porque vinha junto de cortesia, você tinha junto com aquilo, aí tinha um CD para quem era estudante, sabe? Putz, Uhum. aquilo, acho que poucas pessoas vivenciaram essa oportunidade naquela área. Eu lembro que foi quando eu instalei, testei o ArchiCAD lá na versão, acho que era 16 na época, ainda já tinha isso. É. Mas eu tô te dando um exemplo, assim, tipo, como as coisas mudam na experiência do consumidor e a tecnologia, as coisas serem totalmente digitais, isso aí se perdeu. Mas também, ao mesmo tempo, as atualizações eu não acho que vale você ficar pagando todo ano. Eu falo isso como uma pessoa que paga todo ano e manda um carro de presente pra esses caras. É, eu Então, também acho que não vale. Mas um ponto legal sobre isso que eu lembrei agora é que existem ferramentas e funções que são exclusivas de um software por patente, né? ah, não, assim, e a patente ela tem um prazo, sabia? Você pode eu tenho 3 patentes, assim, Ah, e as patentes elas são baseadas ou numa ideia, ou elas são baseadas num processo, tecnologia, tem vários tipos de patente, eu não sou especialista em patente, mas eu sei que, assim, por exemplo, o ArchiCAD, vou dar um exemplo de recursos do ArchiCAD que são fortes, que você não vê no Revit ou em outras ferramentas. Forças dos materiais. Quando você compra um programa, você compra a dor que ele resolve para você. sim. Se fosse agora um corte, ia fazer um barulhinho agora. Por que eu falo isso? Porque assim, o ArchiCAD, quando eu olhei ele, assim, 3 coisas me chamam muita atenção. Foi a força dos materiais, a questão de eu ter o BeamX, que era a ferramenta de interação de desenho com um iPad, Que é o um, tour, né? Que é o o 3D que você Tour e vai. tudo mais, né? E acho que, se não me engano, foram essas duas, né? O BeamX é a questão das forças materiais, porque era minha dor no Revit. Ficar dando join, ficar dando unir e tudo mais, entende? Assim como, quando eu vou pro Revit, eu tenho os benefícios de, por exemplo, converter um grupo em link. Tem o AL, Tem o AL. o Então, assim, famoso AL. então tem coisas que a gente olha, assim, numa ferramenta, o PT, tem umas ferramentas, o BX, coisas Aham. que a gente vai, Ctrl Tab, dividir tela, posso falar várias coisas, né? É. Assim, que a gente sabe que tem num, e você fala assim, poxa, por que esse programa... A gente até brinca de ter o Archivit, né? De Aham, juntar de juntar os os dois. dois, porque, assim, não tem essa você olha para os programas e você fala assim, caramba, esse programa é tão bom nisso, pô, mas esse programa é tão bom nisso, caramba, se esses 2 programas se juntassem, o mundo ia se acabar ali, entendeu? Iam É. dominar o E dominar planeta, né? tudo. Poderia até chamar ArchiveTup. Coloca até o SketchUp, o É, up já do bota SketchUp no tudo. final. Bota os plugins, bota tudo. Bota tudo. Mas assim, acho que é importante trazer isso que você falou, é um ponto importante. Outra coisa é o idioma, né? Eu defendo muito Uhum. a fazer em português Brasil, sempre falo isso, porque primeiro você às vezes não domina o inglês. Segundo, você não entende as ferramentas técnicas e os termos técnicos em inglês. Então, imagina ter que aprender um programa novo e um idioma ao mesmo tempo. Não, É. não é fácil. Não, não. E outra, muitas vezes a pessoa vai na modinha, ela pega o inglês, e aí detalhe, ela tá trabalhando uma ferramenta que foi traduzida em inglês, ela tá no inglês, e aí ela tem que traduzir tudo, door pra porta, wall pra parede, sabe? Ela fica lá na tabela tendo que traduzir tudo, sendo que o programa já tinha a versão em português, né? Então eu falo pro pessoal assim, se você faz a exportação e você tem que trabalhar e o seu produto é brasileiro, não faz sentido nenhum Você trabalhar em inglês, em né? inglês, né? Não faz sentido. Eu acho que assim também, aprende primeiro em português, domina ele. Vou dar um exemplo que o Arcade tem uma coisa muito legal também, que é assim, o Arcade, diferente ali do Revit, o Revit não tem um template brasileiro da própria Autodesk. Quando você abre, ele abre lá, arquitetura, template de arquitetura, template de Construção. construção, template de sistema e etc. Isso é muito bom também, que ele dá todos os tipos de template, mas eles são templates universais, é pro mundo inteiro. Aí eu vou lá no Arcade, ele não. Ele foi tropicalizado e ele foi traduzido e foi criado por alguém aqui no Brasil, então ele tem lá template da ABNT 6492, por exemplo, que é em português Brasil, e ele vai ter os simbologias no Brasil, É, vai tem ter perfis perfis, metálicos de cota. catálogo brasileiro. Então, assim, tem esse cuidado, É, né? Tem gente que fala, toda essa que chama SPBIM para traduzir aí para o olha Brasil, aí. né? Mas, assim, é uma coisa que é importante falar que o idioma, assim, ele pesa. E, às vezes, Renan, muitas vezes na questão do autodidata, a pessoa ela quer aprender sozinho. Você que era, tava como estudante. Você foi muito YouTube,
tentativa e erro. Total, né? acho que... não, acho que... Mas você começou com português? O Arquicad? Isso. Não, direto português. Mas assim, você concorda comigo que se você vai no YouTube ver eles ensinando em inglês, você vai aprender em inglês? Por isso que eu falo que assim, eu digo assim, o brasileiro procura AutoCAD. Vai lá, AutoCAD. Me fala alguém que mexe com AutoCAD em português. Não, ninguém. O cara vai escrever deslocamento. Não é Enter, Offset, dá o comando. Então o que eu tô querendo dizer assim, a forma como foi ensinado é a forma como o mercado acaba trabalhando. Porque se todo mundo trabalha em inglês e você trabalha em português, como é que você vai se sentir? Não conversa, né? Você vai falar, meu, excluído. Ou todo mundo tá errado, só eu tô certo, né? Então eu quis dizer assim, na faculdade, pelo menos eu lembro, eu converso com os alunos, é porque tem uma ajuda dos professores com relação a, não digo todas as faculdades, tá? Mas tem essa questão de pedir as coisas em português. Eu acho que faz sentido também a pessoa em português, ou porque ela também não sabe inglês, né? Tem essa limitação. Mas... acho que quando a gente tá aprendendo, assim... E, na verdade, eu acho que o Arquicad... Quando a gente aprende o Arquicad em português... Eu acho que é muito pelo suporte que a Graphisoft dá. Porque o Revit, a gente aprende... Algumas pessoas aprendem inglês. Eu tive contato primeiro em inglês, antes de vir aqui, por causa do AutoCAD. Então, acho que é um pouco do vício, assim, também. Eu acho que a Graphisoft vem um pouco por causa do suporte. Porque a gente tem... A biblioteca é diferente, tem alguns recursos diferentes. Sim. E o Revit é mais por ser da Autodesk. Aí você já remete ao AutoCAD. O AutoCAD a gente massivamente usa em inglês. Todo mundo. Então, quando vem o Revit, que é da Autodesk, que a gente já tá familiarizado, vai pro inglês primeiro. E aí depois você muda pro português. Mas eu acho que, assim... É lógico, quando a gente tá trabalhando em português, é como você colocou. A dinâmica é muito melhor, né? A exportação é melhor, a gente tem a nomenclatura é melhor, a gente tem os termos técnicos traduzidos mais fácil. Então, acho para aprender também que seja mais fácil. Mas eu acho que essas questões de idioma depende muito do software, muito pelo vício que a gente tem, né? Pela bagagem que a gente tem. Eu diria que é cultura, porque assim, tá associado muito a isso. Porque, por exemplo, eu aprendi Photoshop em português. Illustrator em português. Eu aprendi inglês. Pra você ter uma noção. Então, assim, a forma como me ensinaram foi a forma como eu aprendi e eu uso. Uhum. Isso também tem esse impacto, entende? Porque se a SPBIM começa a dar aula tudo em inglês, o mercado passa a também... Não digo que a gente tem um domínio do mercado, mas digo assim, a gente está se comunicando de uma forma que o mercado vai querer também fazer em inglês, entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer assim, a parte da docência também influencia ou dos influencers também influencia na parte do idioma que você vai usar. Isso tirando pessoas fora da curva que vão se questionar e vão procurar outros meios. Mas eu tô querendo dizer, foi isso que você falou. E a cultura também da ferramenta ajuda muito. No entanto, quando eu falava que eu mexia com Revit português, eu era um alienígena, entendeu? Isso muito tempo atrás, né? Nossa, como assim você mexe com Revit português? Aí sabe qual que era a minha justificativa? Pessoal, eu não sabia inglês e eu parava na ferramenta em cima e o Revit me explica em português a ferramenta. Então eu paro ali, ele faz um GIF e ele vem explicando, entendeu? E eu lembro, sabe como? É que eu não sei se é dessa época ainda, mas o Word tinha uma época que tinha um clipezinho, que era o amiguinho do Word. Ele ficava te dando dicas e te ajudando. E era em português. Então, na minha cabeça, foi a forma que eu aprendi, foi a forma que eu tomei aquela decisão, que é totalmente diferente de uma geração que não vivenciou isso. Aí vai aprender de uma outra forma que ele tem visto hoje os aplicativos do celular. Por isso que todo programa agora ele tem que meio que... Tem o tal do UX e UI, que ele tem que entender como funciona o comportamento do usuário para ele desenhar o software para ser o comportamento de hoje. Mas se pegar a galera mais antiga, ele vai ter um exemplo. Porque até hoje, lá nos ícones, o salvar é um disquete. Por que não é um pendrive? Quem já usou disquete? Né? Então, assim... cultural, né? É uma coisa do old school, né? Então, assim, a galera usava. Eu acho que daqui 5 anos aquilo é um pendrive, vai virar um pendrive. Entendeu? Você acha que ainda muda? Tô dando um exemplo, porque assim, a próxima geração não vai nem saber o que é um disquete. Não vai nem fazer ideia. Tô querendo dizer assim, mas os ícones, as coisas como são comunicadas, assim como faz parte do idioma. E eu digo não só o idioma português e tudo mais, eu digo o idioma até de como tá a linguagem tecnológica hoje, né? Então eu acho que esse é um ponto. Aí agora, Renan, outro tópico importante é o hardware. Máquina, né? PC. Então, assim, geralmente a configuração, quando você entra lá no software, quem puder, entra no site da graphisoft.com.br, Autodesk, mas lá você vê requisitos de sistema.
qual é o padrão hoje em 2020, indo para 24 agora? É assim, cara, o mínimo seria 8 GB de RAM, mas o desejável ali... É o mínimo, né? Oito não, GB é mas é, mínimo. mas é o mínimo, é 16. É. Né? Então, assim, nós aqui trabalhamos 64 e 32. Porque a gente trabalha com diversas escalas e diversos tipos de clientes. Então, tem horas que eu tô usando Revit, tem horas que eu tô usando ArchiCAD, mas eu vou dizer para todo mundo que assim, 16 e 32 dá certo. Depois tem aquele podcast que a gente gravou com o Jonas sobre TI, sobre a parte que a gente fala sobre como montar um PC ideal, né? Eu vou deixar aqui depois pro pessoal poder escutar. Outra coisa, mas assim, uma coisa que eu já percebi tanto os dois estão muito alinhados com relação ao sistema operacional. Tem que ter a mesma placa de vídeo, pelo menos uma placa de vídeo ali de, hoje em dia, 4 GB. Cara, eu falava isso há 10 anos atrás, né? Era assim, esse cara é um playboy, Coisa de não é outro possível, mundo. isso aí Meu, tá doido ter um i7, que a gente i7 era, sei lá, é rico, entendeu? Uhum. Então, assim, tô dando um exemplo, né? Hoje a gente tem SSD. Eu falo que hoje o Jonas falava isso, né? A gente trabalhava na escassez antes, né? Hoje tá sobrando, entendeu? Hoje você tem memória, placa de vídeo, processadores que são absurdos, então não precisa de uma super máquina. Mas um i7 para cima, Ryzen 5 para cima, 8 GB a gente colocou que é o mínimo, eu nem uso 8 GB, acho que 8 GB nem 8 dá. GB eu acho pouco, é o mínimo do mínimo mesmo. Assim. O ideal é uns 16, 32 GB ali, né? Placa de vídeo importantíssimo. RTX, agora toda a placa é RTX, antigamente a placa RTX era 5, 6 mil reais. Hoje o preço caiu muito, tá ali R$2.500. Isso também influencia no PC ou Note, né? Mas uma coisa importante que a gente não trouxe aqui, pessoal, a gente tá falando de hardware, né? Mas o sistema operacional. Porque, por exemplo, se eu vou trabalhar com Mac, o Mac já vai funcionar pro ArchiCAD, né? Mas pro Revit. Pro Revit já não funciona, né? Você teria que instalar o Windows, o Parallels lá, pra funcionar, trocar toda a linguagem de teclado pra tem que fazer rodar. gambiarra demais. Tem que fazer muita gambiarra. Por isso que a gente fala, também o sistema operacional tem um peso, né? Não que... Tem vários pesos ali. O que a gente trouxe agora, custo, né? Intuitividade, mercado, curva de aprendizagem, enfim, um monte de outras coisas. Mas assim, as soluções estão muito pau a pau, assim eu falo, né? Muito pau a pau. E o hardware, eu acho que não é um fator assim tão decisivo a nível de você escolher um software. Todas essas perguntas que a gente está falando têm peso. Então, o hardware eu entendo que ele tem o peso mínimo. O sistema operacional eu já entendo que tem um peso maior. Porque imagina, se você tem tudo Mac no escritório, e aí? Não vai funcionar. Mas eu acho que o hardware tem que ter um peso porque é a funcionalidade do programa também. Não, mas eu tô querendo dizer assim, mesmo o hardware vai funcionar pros dois, entendeu? Comparando os dois, né? Exato, comparando os dois. Agora, não tô falando pra quem vai pro Arubin, né? Aí eu tô falando já quem... Olha, eu tenho essa máquina. Funciona pros dois, né? Aí a vantagem do Windows, que aí o Windows ele funciona tanto mais flexível. Revit ou ArchiCAD. Aí você não fica tão limitado às soluções. No Apple, você já fica mais limitado a somente o ArchiCAD, por exemplo, ou o Vectorworks. Conversar com outros programas, né? A gente sabe ali que o Revit... eu gosto muito de comparar a Autodesk muito com a Apple mesmo, como empresa. Porque a Apple, ela traz as soluções dela, ela te traz segurança, produtividade, benefício, um monte de coisa, mas você tem que ficar meio que mundo da Apple ali, vamos dizer assim. Quando a gente vai para Autodesk é um pouco parecido, né? Você quer usar, você tem que usar AutoCAD junto com Revit, com InfraWorks, com Navisworks e BIM 360. Então meio que eles criaram um ecossistema deles, né? Exato, era essa palavra que eu ia usar, ecossistema, né? Eles criaram um ecossistema deles. Mas, olha, não puxando o saco pro ArchiCAD, né? Mas aí eu acho que eles saem disparado. E muito na frente. Depende, Renan. Lembra que a gente falou? Depende do mercado. Porque se o cara é uma construtora, como é que fica? Se a construtora não faz só arquitetura, né? Ela não faz só aquela parte do projeto. Ela vive de orçamento, planejamento, infraestrutura. O ArchiCAD não vai atender a demanda dela, entendeu? Vai atender parcial. Então não pode. A não ser que o cara vai ter que... Imagina, não dá para eu pegar um programa e fazer todo aquele programa rodar para aquelas necessidades. Então, nesse ponto de conversar... Mas aí o ArchiCAD tem uma vantagem, que ele conversa bem com o Sketch. Sim. Ele vai conversar bem com o Solib, ele vai conversar bem... Ele vai conversar com muitos programas, porque ele abre muitas extensões. Aí eu concordo contigo, aí sim. Mas eu não entendo que ele é uma... A Graphisoft não criou esse ecossistema, entendeu? Ela criou uma solução que se conecta com outros, que é um outro plano de negócios, entende? Sim. Já o Revit não, ele tá preso naquele ecossistema, ele até conversa lá com o IFC, mas ele vai conversar melhor nas soluções ali, né, da Autodesk. Eu falo que é como se fosse o idioma mesmo, né? É como se
O Arcade ali é um poliglota, fala mais de um idioma, e o o Revit tá mais focado no idioma próprio ali em inglês, né? Uhum. Então aí depende também, né? Naquele ecossistema deles, a maioria fala inglês, entende? Então, para eles faz um pouco de sentido, sim, para negócio. Agora, trazendo para o ArchiCAD a um nível de pensando no longo prazo, trabalhar com IFC, que é o formato BIM, trabalhar diretamente salvando sketch, importando sketch, é uma jogada de marketing também, né? Total, total, porque você tem muitas possibilidades, né? Exato. Mas é porque ele não tem essas outras soluções, é normal. Porque se ele tivesse outras soluções também, ele não ia querer abrir a chance de você falar com os outros. É, Ele ia querer que você ficasse dentro das soluções de mercado dele. Então, de novo, essa parte da comunicação entre os softwares é um peso, pessoal, que vocês vão ter que pensar aí para decidir. Porque, por exemplo, se eu tenho um cliente que ele usa e ele precisa usar todos esses outros programas, ele tem que entender se o Revit ou o ArchiCAD vai conversar com esses outros programas dele. Se ele não precisa, concordo que não é um fator tão decisivo, porque não. ambos exportam IFC, ambos vão conversar com outros programas. Então, mas aí eu teria um peso 2 ali, não um peso 3 tão grande, se eu não tenho necessidade de conversar tanto com outros programas. O que não é Uma realidade. Acho uma que realidade. hoje em dia acho que não dá. O interiores o cara usa muito o SketchUp, né? Então ele precisa se comunicar muito com isso. Mas aí também tem uma questão, né? O pessoal está investindo pesado em plugins lá na Autodesk para que importe em SketchUp, traduza, exporte, enfim. Mas aí você depende muito dessas. Eu sempre falo 3 perguntas que um programa tem que responder: faz o que eu quero? Não faz o que eu quero? E se ele faz com gambiarra? Gambiarra eu digo brincando que é o plugin, né? Então assim, porque você vai ficar na dependência daquilo para sempre, né? Tipo, até o programa incorporar. Vou dar um exemplo. O Arcade até então não tinha ferramenta de guarda-corpo, não tinha ferramenta, era guarda-corpo e a ferramenta escada. Uhum. Antigamente não tinha. Você usava o objeto. E aí a gente tinha que fazer o quê? Guarda-corpo com viga, pilar. Tinha que dar um Eu jeito, sou né? dessa época, Renan, entendeu? Só que a É, gente usava muito um plugin de guarda-corpo, entendeu? Que é igualzinho hoje a ferramenta do ArchiCAD de guarda-corpo. Agora, não sei se comprar a empresa, incorporar a tecnologia depois, entendeu? Não. uhum. Mas eu tô falando assim, nesse quesito, os programas, eu tô falando já agora de plugin também, né? E interoperabilidade. É assim, às vezes um programa não vai fazer aquilo 100% e a gente tem que ficar usando soluções paralelas para resolver. Só tem que tomar cuidado, porque assim, eu falo para todo mundo, se de 100% o que eu faço, 80% é solução paralela, será que eu fiz uma boa escolha? Será que eu tô fazendo certo, na real? É igual você pegar o sketch, lotar de plugin para aquela sua solução. Você vai demorar só pro SketchUp abrir ali uns 5 minutos. Eu acho que todo mundo que mexe no SketchUp sabe disso. Demora É. 5, ele pá, ele Sabe, aquelas janelas, um monte sabe de aquelas janela. janelas. Então, assim, não é um problema, mas é uma decisão, é um fluxo. Se eu vou para o ArchiCAD, eu consigo resolver muita coisa dentro do ArchiCAD. Eu tenho que resolver 1, 2, 3, trabalhando com Rhino, trabalhando com Sketch, e eu consigo criar um fluxo que eu consigo ter produtividade, excelente. Agora, se eu tô lá, eu tenho que usar 10 programas para eu chegar numa solução, será que foi uma boa decisão? Porque eu também tenho que comprar 10 programas. É Exato. onde a gente tem que tomar esse cuidado. Mesma coisa no Revit. Tô fazendo no Revit, eu lembro até hoje, é o primeiro projeto que eu fiz no... Uma curiosidade, né? Saindo do Revit. Quando eu fui pro ArchiCAD numa época, que a gente tava falando de aprendizado, eu fui fazer uma arena lá na Fernandes, na época que eu trabalhava na Fernandes, e a gente tinha acabado de migrar do Revit pro ArchiCAD. Cara, no primeiro projeto a gente fez uma arena. E a gente só que assim, a gente não tinha o domínio total do ArchiCAD. E a gente conseguiu fazer uma membrana no Rhino. A estrutura Sim, no Revit, no Revit não, no no sketch SketchUp. E o resto era do do ArchiCAD. arcade. Então, a parte legal foi assim, a gente conseguiu se virar com o que a gente tinha. Só que quando a gente foi dominando, daqui a pouco ficou só arcade. Já no Revit, a gente tinha que resolver tudo dentro da solução Autodesk, entendeu? Então, não vou dizer que era melhor ou pior, tá? Porque depende do domínio que você tem também ali dentro daquele ecossistema. Mas, por exemplo, também tem que ter domínio em Sketch, também tem que ter domínio Nos outros programas, nos né? outros Nos programas. programas Por que isso eu que a vou gente fala que incorporar. abrir o leque para conversar com outros programas, facilita para você não ficar refém, né? Sim. E agora, eu acho que, pensando assim, futuro, você acha que o ArchiCAD, ele vai tirar essas opções de conversar com outros programas quando ele começar, ou vai começar a incorporar soluções para ele ser mais independente? Ou eu acho que isso é uma marca dele? Eu aposto que é uma marca. Acho que é uma aposta da Graphisoft. Ó, Se comunica com outros softwares. Renan, nunca boto a mão no fogo por nenhuma empresa.
eu uso essas soluções como parte de eu reproduzir minha arquitetura e minha tecnologia. Pode amanhã surgir um outro programa. Uhum. O Archivit, brincando, né? Mas pode surgir um programa que até seja melhor que esses dois programas. Então, pensando na solução de empresa, às vezes se a empresa quer... Qual é o papel de uma empresa? Dar lucro. Acima de tudo, porque senão ela seria uma ONG. É. Então eu falo assim, a empresa ela nasceu com o intuito de resolver um problema da sociedade, mas ela tem que ganhar dinheiro com aquilo. Então assim, se a partir do momento eles tiverem que, às vezes, aí vem da visão, o valor da empresa, tá? Não tem como eu prever o que eles vão decidir nesse sentido, mas assim, acredito que essa forma de ter uma linguagem trouxe eles até aqui. Não sei, eu acreditaria que eles não abririam mão disso não, tá? Assim, mas isso como usuário. Porque eu acho que eles poderiam dar um tiro no pé. Mas também tá acontecendo um movimento agora no Arcade que é assim, ele era, nem eu falei, antigamente de arquitetos para arquitetos. E agora ele começa a fazer ferramentas igual o Revit. O Revit sempre foi, claro que ele é focado em arquitetura e engenharia. Uhum. Então agora o Arcade começa a fazer ferramentas de análise para estrutura, começa a ter mais ferramentas de map, de instalações. Então não sei, eu também achei que nunca iria para esse caminho, entende ou não? Sim. Então não tem como prever, porque ele vai dançar a música do mercado. Se o mercado necessita, eles vão ter que criar aquela solução. Esse é o papel ali de uma empresa, né? Porque se ele ficar preso ali, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo clássico, SketchUp. SketchUp não mudou em 10 anos. Ele é mesmo. Ele tem o Mesma mesmo coisa. core ali. É plugin, portal, mesmo core. E ele faz. Eu falo. Não, eu amo SketchUp, tá? E eu falo assim: o SketchUp pra mim ele é igual a caneta Bic ali. Cara, você só precisa fazer bem feito uma vez. É. Até hoje todo mundo usa caneta Bic, né? Então, assim, SketchUp pra mim é um exemplo disso. Ele é simples, funciona e ele atende a necessidade. Não precisa ser nem mais, nem menos. Você faz tudo até com 3 cliques, certo? É, certo. É Certíssimo. É isso. Por isso que os estudantes gostam, o professor gosta, todo mundo gosta. Porque ele é um sketch. Eu vou desenhar sketch. Esse é o papel do SketchUp. Quando a gente vai isso para uma ferramenta mais complexa, que é o caso do Arcade do Revit, eu já acho que é mais complexo a gente pensar o que eles vão imaginar. Tudo bem, amor? Tá. Aqui deu uma piscadinha. Eu acho mais complexo. Eles acharam que eles vão imaginar. Mas eu acredito que eles não vão mudar isso aí, não. Já o Autodesk, eu tenho certeza que eles vão focar no que é benéfico para o mercado da construção. E o que eles vão ganhar dinheiro com isso. Aí não tenha dúvida, se ele precisar adquirir uma outra empresa, é uma empresa focada em performance, em crescimento. Então eu tenho certeza que se precisar adquirir uma outra empresa, eles vão fazer isso. Foi o que eles fizeram com o Dynamo, não era? O Dynamo não era um plugin? O Heavy era um plugin, sempre foi um plugin, ele ainda é um plugin, mas ele vem nativo já instalado. Então. Mas, por exemplo, se pegar o próprio Revit, o Revit foi um programa comprado pela Autodesk. Não foi desenvolvido lá na Autodesk, entendeu? Então, esse é o papel de empresas grandes. Às vezes, acho que até outro dia eu estava vendo uma reportagem, a Coca-Cola, acho que 100% das vendas da Coca-Cola, acho que 40% é Coca-Cola. E aí o restante das vendas, posso estar errado, tá? Mas é algum número assim. E aí o restante das vendas era Fanta, era outras bebidas que faz parte do ecossistema da Coca, entendeu? Então assim, o papel de uma empresa é ela pensar em quais são as melhores soluções e aí aquelas soluções ela vai atender para o mercado. Hoje é Revit ArchiCAD. Falando em arquitetura e no Brasil. Em interiores, projetos ali, hoje é isso. Se a gente dá um recorte para estrutura, para instalações, eu acho que não é nenhum nem outro. Aí são outras ferramentas. Outras né? ferramentas. Por isso que a gente está trazendo específico. um recorte brasileiro para projetos de arquitetura, para a gente ir para engenharia civil, né? Ali na parte civil. Tópico renderização, Renan. Renderização. A gente sabe que o Arcade tem o Cine Render lá, que gera boas imagens, e o Revit tem o Mental Ray, se eu não me engano, que também geram boas imagens. Eu sou assim, sou bem sincero, a gente quando ensina também fala assim, galera, dá para fazer o render? Dá, mas a gente sabe que tem tem suas limitações, é um pouco... tem soluções melhores e mais baratas. Então tem D5 Render, tem lá o Enscape, Twinmotion, Lumion, que a gente gosta bastante do Twin também. E eu entendo que assim, por exemplo, ao meu ver, tá? Talvez nem tenha mais ferramentas de render nesses softwares mais para frente. Eu também acho que eles vão abandonar isso, porque não dá, eu acho que também não é o foco. Acho que nunca foi o foco do ArchiCAD, do Revit, de ter uma imagem para competir com o software de renderização. E eu acho que nem precisaria também. Mas eu não acho que é só isso não, Renan. Eu acho que se eles pudessem, eles tinham, sabia? É porque, de novo, a arquitetura do software, patente, aquilo que a gente tá falando, não deve ser fácil de fazer. Porque você acha que se o cara não quisesse criar o Revit ou o ArchiCAD,
e botar um escape junto dentro dele, não colocava? Pô, seria o sonho de todo mundo. Colocava, Porque porque juntava tudo. Juntava tudo. Mas, por exemplo, o render hoje do ArchiCAD você só compra na versão full. Na solo já não tem. E na do Revit eu acho que também, se eu não me engano, na versão solo, preciso confirmar. Na LT, acredito que não tem render. Eles colocam como se fosse um fator de decisão pra você ir pro full. Um bônus. É, mas eu entendo que hoje renderização eu colocaria como baixo ali o critério de escolha. Acho que gerar boas imagens sim, sabe? Uma perspectiva bonita, o grafismo sombreado, aquelas coisas. Acho que aí sim, mas eu não entro como tópico de renderização, eu entro acho que tópico de apresentação, né? Tipo uma imagem inicial pra você, um teste. É aquele cores assim. consistente. É. Né? O modo agora, o Revit no 24 é uma coisa muito legal, que é o modo textura. Que antigamente ficava no realista e, nossa, você ligava o realista muito. ele virava um drone, o computador, né? Sim. Saia voando. Saia voando. Agora assim não, tem aquele modo textura. O ArchiCAD já investiu bastante na questão também dos cortes, elevações que ligam as texturas também, que fica bonito, né? Porque eu acho que o público de interiores, principalmente, preza pela imagem, né? Pela textura. Por essas imagens. E é muito fácil de gerar no ArchiCAD. É muito simples, 2 cliques já resolve tudo. Acho que por isso que ganha muito o mercado de interiores também. Também, mas aí porque também tem um papel grande dos influencers de propagar o ArchiCAD, tá? Eu falo isso também. Porque o Revit, se tiver muitas empresas de interiores também falando que... A gente tem empresas aí que usam Revit para fazer imagens incríveis de interiores. E mesmo concorrentes que usam já ArchiCAD direto também, né? Agora, por que escolher aquilo que a gente falou? Ah, você usa Autodesk, às vezes ele já vem decidido que quer usar o Revit, né? Mas a gente chegou no mesmo resultado com o Revit e ArchiCAD, empresas concorrentes usando ferramentas opostas, né? Isso é bem interessante. Pra gente é um momento de aprendizado, é muito bacana. Mas eu falo pra pessoa, se ela quiser também amanhã mudar, não é nada de... Tem muita gente que eu já vi sair do Revit pro ArchiCAD e lá na frente falar assim, poxa, às vezes o pessoal quer muito Revitês ali, um cara que é, sabe, gosta muito do Revit, aí não vai gostar do ArchiCAD, ele já tá indo com esse... o princípio de, olha, ali fazer melhor, fazer melhor. Eu falo isso, cara, se você tá aprendendo a ferramenta e começa a ter dificuldade de ter outra ferramenta, cara, nem vai pra outra ferramenta. Porque eu acho que você vai sofrer muito. É igual a história do Android e da Apple. Eu já vi muita gente pegar o Android. Ah, não é igual o Apple. Falei, cara, então vai pro Apple, pô. Por que você tá reclamando aí usando Android, pô? Porque você tem que se acostumar. A mesma coisa eu lembro do ArchiCAD, pessoal do ArchiCAD, que não gosta do Revit, né? E eu falo, gente, a gente tem que esquecer por que a gente tá aqui. Se essas empresas amanhã vão embora, a gente tá na mão. Então, assim, eu falo, não esquenta a cabeça. Não, acho que aproveita o melhor que cada tecnologia te traz pra você ganhar dinheiro. Acho que no final é isso, né? É isso. Acho que total, é saber, como a gente tava comentando no começo, né? Saber quem é que te atende melhor, porque cada empresa vai ter o seu foco, cada software tem um foco e tem recursos diferentes. Então precisa ser... Ou até mais você ser mais flexível também com as escolhas. Mas aí que é a cabeça de você ter essa... De ter humildade, de entender assim, cara, hoje essa ferramenta é melhor, vamos seguindo aqui, né? Mas também não tirar o olho pro mercado, que amanhã pode surgir um Blender, uma ferramenta aí do tipo tem que ser adaptativo. Você que é arquiteto, tem que ser adaptativo. Porque a quantidade de software que a gente tem que saber, ou que a gente precisa saber, assim, a lista é grande. Para você trabalhar em várias etapas do projeto. Você precisa saber vários programas. Para desenhar é para renderizar é outro. E acho que todo arquiteto tem que estar aberto a aprender ferramentas novas. Porque sempre vai aparecer um software novo. O Twinmotion ganhou muito mercado recentemente também. E a gente não tinha um Twinmotion forte para fazer como software de renderização. E hoje a gente tem muita coisa boa saindo do Twinmotion. Mas você vê como é estratégia de negócio? Sabe como o Twinmotion cresceu muito? Quando? Sabe como que ele cresceu assim? Eu observando essa duração do Twin. É assim, Renan. Ele veio de graça. Por que o SketchUp também cresceu? De graça. Era da Google, você instalava, era de graça e tal. Então eu acho que assim, tudo isso acontece, aí é claro, o cara aproveita também, porque o software vai ficando mais bom. Hoje o Twinmotion tem uma interface, você pega de 2 anos atrás, completamente diferente. 2 telas aqui, porque sabe que ele bota 2 telas assim agora? Ele copiou o Revit, o ArchiCAD, as ferramentas de desenho. Porque, de novo, pro cara sair de uma interface para outra tem que ser algo... familiar. Por isso que ele colocou assim. Acho que deve ter todo um estudo, né? Ferramenta aqui embaixo, meio livre e tal, né? E isso é um ponto, né? Ele ser gratuito, ser acessível, que eu tô querendo dizer, né? Não adianta você fazer um mega software, ele ser top e ele não ser acessível. Aí você tem que você pegar muito a questão de quanto ele resolve a sua dor, né?
Porque um AutoCAD é caro pra caramba. O AutoCAD eu acho que ele tá uns 3.000, R$ 2.000, se eu não me engano, o LT. Então, assim, é caro. Se pensar que é um programa CAD. E aí o Sim, cara às vezes nem sabe que o SketchUp é mais barato, ele podia estar no SketchUp, entendeu? Então acho total. que é isso. Acho que outro ponto aqui também, né, falar é o fórum, né? Você tem fórum. Eu sou da época que não tinha fórum de ArchiCAD. Hoje tem o community lá do ArchiCAD. Não tinha o fórum da Autodesk. Então, hoje tem muito fórum desses dois. Antigamente não tinha. Antigamente a Autodesk ganhava muito, porque tinha fóruns, inclusive gringo, então ajuda muito. E aí o ArchiCAD tinha mais ali na Hungria, Budapeste, essa região ali, que era onde o ArchiCAD surgiu. Aí depois começou Portugal, começou a vir muito ali da Europa, e Uhum. aí começou a vir pro Brasil. E hoje é aquilo que eu falei, com o YouTube, com Produção de conteúdo, né? Acho que Instagram, cara, é. Instagram tem muito YouTube também. conteúdo. Então, o pessoal hoje, os YouTubers, aí faz muito conteúdo de ArchiCAD, né? Então, Populariza muito a ferramenta. E eu acho que populariza, atinge muitos estudantes. E atinge aí você já atinge uma base que já sai pro pro mercado. mercado com o ArchiCAD. Na verdade, isso é uma grande sacada, porque você ir pra base, esse cara vai ficar no mercado 25 anos. Sim. Então, assim, se ele gostar da ferramenta, é 25 anos propagando a ferramenta. E ele fala pra um, que fala pra outro, né? É diferente de um outro que já a Autodesk foca bastante no corporativo, bastante na empresa. Né? Então eu falo do papel assim de estar ali dessa comunidade também existir entre os estudantes. Mas eu luto muito para que os estudantes tenham domínio da tecnologia e não o domínio do Do Revit programa, é. eu falo muito isso, porque assim, você que tá aqui com a gente já faz um tempo, percebeu, né, isso aqui na Sim, é, isso eu SPBIM. observei muito. A gente sabe que você tem o seu viés, que você gosta do programa, mas você também entende as fragilidades e fala, pô, por que que não é igual ali assim naquele Não, eu programa, não né? tenho viés, não. Sou totalmente imparcial. Ah, Não tô puxando o saco pra ninguém. Mas não, é isso. Eu acho que é muita a cultura de absorver novos programas, de absorver novas ferramentas. Tá sempre aberto a aprender coisas novas. Porque sim. o mercado vai mudando muito. É como você comentou agora. Pode ser que essas empresas surja um software novo, surja uma ferramenta nova, ou uma outra que já existe, mas a gente não conhece muito, cresça demais por recursos que ela tem. E a gente precisa estar ali, antenado, ligado pra aprender, pra usar. Mas assim, Renan, quando você fala, por que que eu falo pro pessoal que dá pra ver o brilho no olho quando fala em uma ferramenta? Porque assim, eu falo que aquela ferramenta deve ter resolvido um problema grande daquele Ah, cara. sim. Não é só pela questão disso. Porque o cara vai fazer o TFG dele no ArchiCAD, cara, sem dúvida que ele vai usar o ArchiCAD, depois ele vai querer usar. Se ele fizer o TFG dele no Revit, ele vai querer seguir com o Revit. É meio que sabe, é um ciclo, se formou comigo. Sim, sim, é. Então eu falo que a faculdade tem muito disso, assim, de levar a pessoa pro mercado. Eu já olho de uma maneira um pouco mais descartável nesse sentido, né? Eu olho muito como o cara é bom hoje, mas eu nunca tiro o olho do restante, assim, sabe? Uhum. Porque eu entendo que o mercado ele é muito volátil e a gente que é de área de tecnologia, 5 anos muda muita coisa, Nossa, né? muito. A gente falou também do papel do YouTube ali, das redes sociais, que eu entendo. Assim, antigamente no YouTube, você tinha. Vou falar do Revit ali. 3, 4 canais que falavam de Revit. Há 6, 7 anos E atrás. inglês? E Ou Revit português? Não, até. Acho que tinha Revit em português já naquela época. Era uma galera que já usava Revit em português. E eu lembro que depois que veio o ArchiCAD, hoje dos YouTubers ali, que ainda não tem tanto no YouTube de ArchiCAD. Tem ali um número representativo, mas não é igual o Autodesk. Você pega a Revit, tem, sei lá, 8, 20 players ali. E no ArchiCAD a gente já tem 5 grandes players que estão ali se destacando no ArchiCAD. Porque eu digo assim, tem um monte de outros, mas que o pessoal segue mais, né? E eu entendo que o YouTube, assim como, por exemplo, eu vou pro LinkedIn, quando eu quero consumir conteúdo, eu vou no LinkedIn Learning, não sei se o pessoal conhece. E aí lá você já tem um conteúdo um pouco mais pro. Uhum. Porque o conteúdo que tá no YouTube é um conteúdo, queira ou não queira, mais para uma massa, né? Então, Arcade do zero, Revit do zero, É, que é o né? básico intermediário ali. Básico e intermediário, ou às vezes é mais um básico mesmo, É. não chega... Porque o cara no final quer vender também o curso dele, o treinamento dele. O do LinkedIn não, o LinkedIn não, são assuntos que é um cara que tá resolvendo o problema da empresa dele lá e aí ele compartilha. Então eu falo pra todo mundo, ó, você quer... tem aquele conceito do círculo do Zorro. Você tem as esferas, a 1, 2, 3, vai aumentando. Esfera 1 é assim, básico, 2 intermediário, 3 avançado, 4 programação, plugin, quinto e vai indo, né? E aí eu falo pro pessoal, você tem que só saber que nível que você tá,
pra saber que informação você quer buscar. Sim. Não é? Porque assim, se... eu tô num nível que eu já domino o programa, já tô mais de 5 anos usando o programa, o YouTube talvez já comece a ser um lugar que você não vai achar tanto... Talvez você seja o cara que produz o conteúdo, né? Acho que começa aí. Agora, não, aí eu vou ter que ir pro blog, vou ter que ir pra comunidade, community lá, pro fórum, ou eu vou ter que começar a usufruir de conteúdos internacionais. Aí, necessidade de falar uma outra língua já começa a bater muito forte, porque você não vai ter esses conteúdos mais no Brasil, né? Aí você vai ter que começar a buscar esse conteúdo em inglês. Eu já achei muito conteúdo em hindi, já em vários outros idiomas ali. Tem no YouTube eu ia jogando vários, eu jogava no Translate lá. Como fazer tal coisa? E eu copiava em português, mandarim e eu ia jogando. Muita gente não faz isso. Muita gente só pesquisa em português e em inglês. E aí eu ia pesquisando, cara, e às vezes, por exemplo, o do Revit lá de converter família no local em família, ou quebrar um hospedeiro de família com hospedeiro, tirar dele, eu achei de um cara indiano lá. Sabe? Era Nossa. Nossa, nunca Muito que. E específico. assim, tipo, na época tinha 20 views aquele vídeo do cara. Nossa. Aí você falava, era um low profile e ninguém nunca ia achar o cara. E aí eu peguei aquele conteúdo e trouxe, sabe? Tipo, então eu falo pra todo mundo que é um pouco disso. Acho que o YouTube tem muito. O Elon Musk fala, tudo que você precisa tem na internet. O problema é saber achar as coisas na internet, né? Porque também tem muita coisa repetitiva e também tem muito conteúdo, às vezes, que ensinam errado, Que né? tá errado, exato. Tem que filtrar um pouco também o que tem na internet. Porque acho que você tem que ser um questionador, né? No É. geral, de tudo ali, você tem que... Tá, deixa eu ver, será que faz sentido o que você tá falando? Se tiver possibilidade, faz um curso aqui, faz um curso ali, né? Porque aí você vai criando o seu repertório também, né? Acho que tem esse investimento também que tem que fazer, não só de tempo, mas também tem um investimento financeiro, que infelizmente a faculdade não dá esse suporte, né? Não. Não, a gente fica bem... Enfim, acho que não a faculdade não tem Não é o esse... foco dela. Não é o foco dela, E nem né? quer mesmo. E aí, falando aqui um pouquinho agora aí puxando sardinha pra gente também, né? Treinamento e suporte, né? Por que a SPBIM hoje, ela é BIM, né? SPBIM, eu falo, né? Não é SP Revit, não é SP ArchiCAD ou algo do tipo. Porque a gente defende a questão de, assim, como eu uso o BIM naquela empresa, né? Para arquitetura, engenharia e construção. Então, o treinamento, ele é muito importante. Quantas vezes a gente desenha um treinamento para aquele escritório, fazendo o projeto daquele escritório, usando o template para aquele escritório, tudo daquele escritório, Sim. porque a gente entende que a tecnologia tem que ser desenhada para aquele escritório, né? É difícil? Exato. É difícil. Mas a gente entende que dar esse suporte e dar o treinamento de uma maneira que seja desenhada para ele vai tornar o processo muito mais fácil, né? E também, quando você faz essa personalização, eu acho que é muito sobre o que a gente estava falando também, sobre familiar, assim. Tornar as coisas mais familiares. Acho que a gente consegue, quando faz uma personalização, faz as pessoas estarem mais confortáveis com o software que ela está usando. Então, quando a gente adapta os entregáveis, torna as coisas mais específicas, porque o template geralmente é genérico, a gente deixa as coisas mais específicas, facilita o processo. Então, torna uma experiência mais agradável e mais fácil. Acho que encurta o caminho, encurta essa curva de aprendizagem, encurta as dores principais que os clientes têm, assim, no processo de adaptação. É um serviço, né? Porque, assim, no final é igual um projeto. Eu poderia fazer um projeto com qualquer pessoa. Agora, quando eu tenho um projeto que a pessoa, ela vai... Eu vou dar um exemplo. Eu quero procurar um paisagismo. Eu posso pedir para um arquiteto fazer um projeto de paisagismo. Mas eu pedir para um paisagista, é melhor um projeto, porque ele vai entender, ele vai ter uma metodologia mais aplicada, porque é o foco dele, ele não é generalista, né? Exato. Trazendo isso também como arquiteto. E aí a SPBIM, ela faz esse papel, né? De entender a dor do cara e desenhar pro cara aquele treinamento personalizado, até para ter uma empatia, até porque sabe que um custo não é um custo baixo, e ele tem que entender também que eu acho que a parte mais importante, né, de tudo isso é o cara entender que, assim, não é só colocar um programa lá dentro da empresa, entendeu? Não é assim, vamos instalar um programa, aprender e tá legal. Não é. Não, definitivamente não é. Queira ou não queira, vai definir o papel da vida dele depois ali com relação à ferramenta. Pô, a ferramenta é 80% do tempo que você gasta ali no dia a dia do escritório. Já você escolhe errado? Já pensou se você aprende errado? Putz. A dor é grande, então é uma decisão que eu falo assim, não pode ser... A gente fala muitas vezes, cuida do projeto porque você é bom em projeto e deixa cubinho aqui com a gente, porque
Você é muito bom nisso, eu sou muito bom nisso. Então vamos se unir que nós somos os melhores, porque senão dá muito problema. E é onde eu falo que tem que tomar cuidado com esses treinamentos genéricos, né? Ou treinamentos que não são desenhados para aquele sistema. Porque assim, lembra da curva? Das esferas que eu Dos falei? ovos, né? A gente vai desenhar as esferas para que seja para você. Para que eu vou falar pro Renan, que é de interiores, como que constrói um prédio inteiro se o foco dele é interiores? Porque às vezes esse é um ruim dos cursos generalistas, que o cara vai aprender coisa que às vezes ele nem vai usar, e assim, posso falar, às vezes ele nem quer saber daquilo. Eu lembro numa vez eu dando aula para uma empresa que eles colocaram todo mundo pra fazer o curso, e era assim, alguém de arquitetura, alguém de engenharia de hidráulica, alguém de engenharia de elétrica, alguém de engenharia de orçamento. Cara, era engraçado. Você ia Um de falar, cada setor. um de cada setor. Aí tá todo mundo ali. Aí ia falar de arquitetura. Quem que era o mais animado? O arquiteto, né? O O cara que arquiteto? tá O arquiteto. na A arquitetura. galera falava assim, tá bom, vai, vamos fazer. Aí você falava assim, era engraçado que até no exercício, o arquiteto desenhava tudo. As paredes, o piso, a porta. Do engenheiro, ele fazia a sua banheira. Só um pedacinho. Por quê? O cara já falou, é o que eu precisava saber, entendeu? Mas eu também não... Mas era uma coisa que a empresa decidiu pra aquela empresa. Foi uma estratégia, né? Quando a gente desenha, recorta e traz... Ó, Lohane, agora eu vou falar com você sobre marketing e publicidade. É o que interessa pra ela. Se eu começar a falar de outras coisas que não tem nada a ver, ela vai mexer no celular, ela vai focar em outras coisas, porque não é o foco dela. Então, a mesma coisa que a empatia, entender a dor e desenhar para que a gente ganhe tempo. Esse é o grande recorte que a gente traz. É para não ficar perdendo tempo fazendo 200 horas de curso e você precisava saber 120 horas daquele curso. Exato. Então, acho que é isso. E acho que também um ponto sobre suporte que você comentou. Acho que a gente tem muito conteúdo na internet sobre tudo, mas como também a gente estava colocando, né? É um conteúdo básico. E quando a gente quer coisas específicas, sinto que as empresas não têm tanto esse aporte, assim, esse suporte mesmo, para fazer esse serviço de personalizar para aquela empresa, para as necessidades daquela empresa. É sempre uma coisa muito genérica. Então, o fórum do ArchiCAD, tudo bem, você tem bastante conteúdo para pesquisar lá, mas é sempre abrange tudo. E aí não é o foco, né, de setores específicos. Como estava colocando, o predial não quer saber sobre questões de interiores. Então, tem essas lacunas, assim, na produção de conteúdo mesmo. Porque É por isso que vem a especialidade, né? isso, é tudo muito abrangente, é tudo muito inicial. E aí, quando você quer resolver uma coisa muito específica, você não tem esse conteúdo. E aí você fica à mercê. Não, e não é só isso. O suporte, por exemplo, que a gente dá de consultoria para as empresas, que terminou a implantação, terminou o treinamento, e a gente vai lá e dá a consultoria durante o início, meio e fim, acompanhando a empresa. Por quê? Porque chegar lá na frente, a empresa vai chegar a se deparar num problema. E aí ela vai perguntar para quem esse problema, Exato. né? Ela vai ficar na tentativa e erro. E eu falo, quanto custa a sua hora de trabalho você ficar tentando e ali acertando? Porque assim, eu falo para todo mundo, o que nos torna consultores não é o quanto nós sabemos, é o quanto nós erramos. Então, assim, nós erramos de muitas maneiras diferentes, e aí quando a pessoa vai tomar uma decisão, se você já sabe que é determinado erro, você já sabe qual é a consequência. Então você fala, ó, não vai por aqui, porque a gente vai acertar se a gente for por aqui, ou a chance de errar vai diminuir se a gente for por aqui. Então, essa questão de ser o consultor é porque você já passou por a dor daquela pessoa, e aí você já encurta caminho. Então eu falo para todo mundo, é muito mais fácil. Por isso que eu defendo que o BIM Manager, o especialista, ele tá lá dentro e todo dia ele se dedica àquilo e ele gera ele não pode ser só para ele, tem que ser para a empresa inteira. Uhum. Ou tem que ter já a cultura do BIM dentro da empresa, ele é um cara que faz a manutenção daquilo dentro da empresa. A manutenção, quando eu digo, não é só ficar fazendo família, template, é do treinamento, é de olhar o modelo, é de passar essa cultura, porque é um gestor que vai surgir ali, ou todos passam a ter essa habilidade a mais, né? Só que é muito difícil, porque você vai depender do ser humano para isso. Eu vou depender do quanto o Renan quer isso, entendeu? Uhum. Então é onde a empresa tem que tomar muito cuidado, porque uma implantação é diferente de instalar um programa e sair aprendendo aquele programa. Então por isso que eu falo que suporte e treinamento ali é muito importante. Outro ponto, Renan, que a gente sofre muito aqui, infelizmente, é o licenciamento, a questão do dólar e do real, né? O real é uma moeda muito fraca e, infelizmente, todos esses softwares são gringos, né? Então, a gente tem lá o ArchiCAD vem da Europa. Se eu não me engano, a tradução dele toda é em euro mesmo. E aí vai passar aqui para depois em real. E aí também tem a questão do Revit, que é em dólar, e aí vai passar para o real também. Então,
o dólar e o real tá muito próximo, né? Desculpa, o dólar e o euro, É. Tá. né? Então a gente acaba pagando 5. Eu falo assim, imagina que mundo perfeito você chegar, você é americano, você vai usar o Revit, e aí você vai pagar $300 para aquele programa. É caro? E você ganha em dólar. Não, Não é caro. não é O caro. problema é quando a gente converte Pra real? para real, né? Aí Você o vai bicho pagar lá pega, né? $400, $500. Então eu falo, pro cara que ganha um salário mínimo lá de $2.000, $3.000, para ele aquilo ali não é nada. O poder de compra dele é muito próximo. O cara que tá em euro, se ele ganha lá 4.000 euros, 5.000 euros, 3.000 euros, e ele vai pagar 600 euros num programa, também não é nada. O ruim é que não tem uma tropicalização desses custos, né? Por exemplo, eu vou pegar lá, vou traduzir para a realidade brasileira, né? Vou pegar aquilo, nem sei como faria também essa conversão, mas por isso que muita gente hoje está comprando softwares aqui da região, digo, do Brasil, porque para ele é muito mais acessível financeiramente do que ele comprar uma solução de fora. Então esse é um ponto aí que eu acho que sempre vai ser um problema para nós, infelizmente. Infelizmente, até surgiu um software brasileiro aí, quem sabe. O custo do software a gente acabou de trazer. Um item muito importante na escolha de um programa. Questão lá da parametrização, né? Se ela criar família, no Revit você cria família, lá você cria uma cadeira, uma mesa, ele é editável, etc, né? Já que você não fica importando tudo do SketchUp, você tem que ficar criando esse acervo, né? A vantagem é que ele é fácil de aprender, né? Você é um curso ali, nosso ali de 18 horas mais ou menos, o cara aprende a criar as famílias que ele precisa, de porta, janela, ele programa aquilo. No círculo, eu diria que está no avançado ter esse tipo de conhecimento. Já no ArchiCAD, você consegue adaptar as ferramentas para isso, né, Renan? Total. Eu acho que o ArchiCAD, ele tem... As ferramentas mesmo, elas são pensadas para ser mais flexíveis. E acho que os usuários do ArchiCAD fazem muito isso. Então, acho que o perfil complexo, Viga se torna tudo, assim, dá para você modelar tudo com você apertar Viga Ctrl A no ArchiCAD, você pega 80% Não, você pega do o projeto todo, porque dá para você fazer de tudo um pouco com a Vig, perfil complexo. Mas não só isso, acho que todas as ferramentas você tem uma forma de adaptar e transformar dentro do próprio ArchiCAD. É que sabe o que acontece? Aquilo lá tá chamando Viga. Mas se parar pra pensar, é um perfil linear. Se parar pra pensar, É uma extrusão. É uma extrusão. Se parar pra pensar, é um elemento vertical. Se parar pra pensar, é um elemento horizontal. Então, só que lá você tem que acabar adaptando essa ferramenta para tudo. Mas lembra daquele de fazer, se aquele nasceu para isso, eu também fico me perguntando, será que ele nasceu para isso ou a gente que tá usando ele demais e adapta para isso? Tem essas questões. Porque, vou dar um exemplo, por que não tem a ferramenta forro? E a gente tem que usar laje, colocar um material de forro, colocar um vegetal de forro, classificar como forro para falar que ele é um forro. Porque eu entendo que não seria laje, seria elemento horizontal. Entendeu não? É um pano que você está desenhando. Sim. Então eu acho que é porque ainda é de herança do software desde não sei quantos anos chamar de laje, entendeu? A nomenclatura. Mas né? a galera usa dessa forma, é isso que eu tô colocando, entendeu? O cara pega um pilar e desenha pilar mesmo, mas ele pode fazer um suporte metálico, ele pode fazer o que ele quiser. Isso na visão do arquiteto, né? Total. Mas acho que o perfil, né, da forma como o Revit tem de ser uma família e você abre uma aba nova, você tem outras possibilidades de modelagem, fica muito mais claro do que eu ter uma viga que virou um banco. Exato. Ou que a viga, ou que o meu guarda-roupa é uma viga. Acho que ter uma interface para você modelar uma outra interface, acho que é o mais adequado. Assim. E é uma ferramenta, né? Por exemplo, você Exato. tem a ferramenta guarda-corpo, você tem a ferramenta de componente, você tem a ferramenta forro, você tem a ferramenta laje. Então lá ele separa muito bem, por isso que eu falo, ele é mais travado nesse sentido, mas ele é organizado, né? Nesse sentido. Isso. O ArchiCAD deixa você mais livre. Mas, por exemplo, você sabe por que ele tem essa herança? Eu pegando agora, trazendo para quem é do AutoCAD, eu que fui cadista lá no passado, é assim, é a experiência do bloco. Quando você fazia algo no AutoCAD, você desenhava, aí você apertava B, Enter, fazia um bloco. Quando você queria editar, você dava 2 cliques e ele abria a interface. Então, se a gente para pra pensar, é meio que, de novo, uma semelhança de como os programas vão se comportando. Porque na época o Revit também deve ter copiado muita coisa do AutoCAD quando ele criou o programa. Entendeu? Sim. Então, eu acho que eles vão aproveitando os benefícios dos outros programas. O ArchiCAD agora, nos perfis complexos, até então, antes de ter perfil complexo, a gente desenhava um monte de perfil complexo, mas não era paramétrico. Eu tinha que fazer um outro, era estático, aí você tinha que fazer um monte de perfis.
Aí, quando surgiu aqueles modificadores, que você cria os parâmetros, você pode ver, aquilo ali é igualzinho Não, é idêntico ao Revit. o do Revit, da cota do Revit. Agora tem cota temporária no Arcade 24. Desculpa, no 27. Tem. Então, por quê? Porque aquilo que eu falei, não sei se venceu patente, não sei se... Você pode ver que às vezes eles têm a mesma ferramenta, mas conta a história de uma maneira diferente, mas tem, né? Então, assim, eu acho que é só essa parte que é muito importante dizer, assim, no Revit, nesse sentido de família, de ter um ambiente, ele ganha nesse sentido pela forma como a arquitetura do software foi desenhada ali, né? Isso. O Arcade você já tem que fazer muita junção ali de ferramentas, por exemplo, às vezes você vai fazer marcenaria. Você vai ter que usar viga para fazer um corpo ou alguma coisa, parede para fazer outra e às vezes laje para fazer outra. Se eu pegar hoje, quem quiser faz esse teste. Pega um móvel e fala para alguém assim, desenha no Arcade. Você acha que vai ter uma solução só, Renan, que a pessoa vai desenhar aquilo lá? Não. Ela pode Definitivamente desenhar, ela pode desenhar com parede, laje, não é isso? Parede, laje e viga. Sim. Ou Aí, pode fazer um perfil. Ou um perfil. Aí você vai lá e pede pro Revit. O que ele vai fazer? Uma família. Uma família. Então por isso que a gente fala que tem essa questão de... Quando a gente fala de também escalar dentro da empresa, você tem 40 arquitetos, 60 arquitetos, 80 arquitetos, você vai ter que ter um programa mais padrão. Porque se não tiver um programa padrão, você vai ter um problema. Cada um fazendo de um jeito. Você tem que tomar esse cuidado. Mesmo que seja Arcade ou Revit, no Arcade você só vai ter que restringir mais. Porque senão, é mais amplo. É mais amplo. Agora no Revit não. Você vai falar, o Revit é isso e não tem o que fazer. Você vai ter que aceitar e pronto. Item da programação, quando a gente fala com relação à automatização. O Revit tem o Dynamo, né? Que lá é um software de programação que você vai escrevendo linhas de comando, muito parecido com o Grasshopper, que você conecta inputs e tudo mais. Ele não é focado em desenho, ele é focado em produtividade. O Arcade tem o Paramo, né? Paramo e o uso do Grasshopper também, né? Ele linka com o Grasshopper. Eu acho que, na verdade, sobre isso, que os dois estão bem próximos, né? Acho que os dois estão bem... Eu ainda acho que o Grasshopper é superior ao Dynamo, eu falo pra todo mundo. Porque o Grasshopper ele é muito mais antigo e ele tem uma linguagem muito legal de aprendizado, mas ele foi criado para funcionar dentro do Rhino, né? Então tem essa questão que o lado só ruim é que você tem que ser o Arcade. Se você precisar usar programação, você vai ter que usar você vai ter que ter uma licença de Rhinoceros para rodar o Grasshopper junto. Ou você vai usar o Paramo, mas o Paramo é algo muito novo. Então, ainda tá muito embrionário ali, mas ele é muito parecido com o Dynamo. Se quem olhar assim, depois a gente deixa uma imagem aqui, Paramo e Dynamo, você vai comparar que é bem parecido. De novo, na linguagem, né? O cara gosta de programação visual. Aprende o Dynamo, depois vai pro Paramo. É fácil. Bem próximo. Vai pro Paramo, vai pro Dynamo, é fácil, né? Então, acho que tem essa vantagem dos dois ali, tá? Mas acho que todos eles querem ir pra esse caminho. E eu vou te falar, daqui a pouco tem inteligência artificial, vai ter várias outras coisas que eu tenho certeza que eles não querem deixar de estar trabalhando com isso. Né? Exato. Renan, acho que a gente tá chegando quase no final. Falamos de quase todos os tópicos. A atualização, falamos também. Versionamento, aí o Arcade tem aquela questão que ele pode salvar para trás uma vez, né? Uma versão só. Uma versão. Eu lembro quando eu trabalhava em outros projetos, eu tinha que ter uma máquina do Arcade com as versões. Porque se eu precisava abrir, era mais rápido. Salvando um para trás de cada um, né? O Revit já não tem essa questão de salvar para trás. Já vi muito vídeo na internet de como salvar para trás. Aí o cara salva em IFC e abre no Revit. Isso aí não é salvar para trás. Não. E nem dá para editar também. Não, No Arcade dá. É umas coisas que são complicadas de entender. Mercado de trabalho. Tem uma ferramenta, quem tiver curiosidade, joga Google Trends aí na internet. Já viu, Renan, Google Trends? Não? É uma ferramenta que, na hora que você digita... Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Quando você ver aqui. Ó. Google Trends. Você joga assim, ArchiCAD. Aí, claro, você tem que colocar... Quando você for pesquisar, coloca software, né? Porque senão ele pode achar qualquer outra coisa. Aqui, ó. Software. Comparando... Vou botar outros de curiosidade. AutoCAD, software. E vou botar aqui também SketchUp. São os 4 hoje que a gente mais vê aí nos currículos, tá? Então, ó, aqui ele tem uma pesquisa Brasil, você consegue ver no mundo, nos Estados Unidos, qualquer lugar. Vou deixar Brasil. Se a gente colocar aqui, a gente consegue colocar também últimos 7 dias, 30 dias, 5 anos. Eu vou mostrar desde 2004, porque é engraçado aqui. Olha isso, ó, desde 2004. Amarelo é o AutoCAD, nesse exemplo que tá na minha tela aqui, mas depois a Lohane pode dar um exemplo aí pra vocês. Vocês vão ver que assim, ó, o AutoCAD caindo, tá vendo?
E aí eu tenho depois, olha o SketchUp aumentando aqui, ó. Isso aqui é na época da compra do Google. Tá vendo? Ah, 2006, 2008 ali. Ele começa a crescer. Então você vê como tem o comportamento do mercado. O que que é o Google Trends, pra quem nunca ouviu falar? Cara, hoje tudo que você tem dúvida, você vai no Google. A gente não tinha chat GPT na época. Ou quando você tem dúvida, você vai no YouTube, né? E pesquisa. E de quem é o YouTube? Da Google. Então, é bem interessante essa ferramenta. Eu vou colocar agora, claro, nos últimos 5 anos, que é quando o ArchiCAD começa a participar muito no Brasil, né? Mas você ainda vê que ele tem uma Participação menor, mas uma olha, participação olha menor. a curva do Revit. A do Revit aqui, É ela bem... ela é maior, bem maior. E aí depois tem... Aí, mas sabe uma coisa que é curiosa? O do Sketch tá diminuindo e o do AutoCAD tá diminuindo. O que que isso me diz de mercado? dizer o óbvio, né? A crescente do BIM. Crescente do BIM. E aí, ou o cara tá indo pra o Revit ou ele tá indo pro ArchiCAD. Mas a ideia é que o do AutoCAD e o SketchUp, eles diminua, né? E vá pra um desses dois mercados. Então, assim, é uma ferramenta bem legal pra quem quiser pesquisar qualquer coisa. Antigamente no TFG eu usei lá. Você usava concreto ou madeira, ou sabe qual sistema construtivo, aí você consegue ver. E o mais interessante, ele mostra outros dados lá embaixo, qual região, quem pesquisou. E aí não é o Júlio que tô falando isso pra vocês, é o mercado que são as pessoas que estão pesquisando. Então, às vezes putz, eu adorava mexer com Vectorworks, por exemplo. Mas eu boto o Vectorworks e fica quase uma linha reta ali, nem tem... Ninguém conhece. Nem são pouquíssimos que usam no Brasil, acho que deve ter 1 ou 2 escolas no Brasil. Então, o mercado de trabalho é uma coisa que, quando eu digo ali mercado, quando eu falo de Google, não é só isso, mas vagas de trabalho, olhar lá no Glassdoor, no InfoJobs, no LinkedIn, o que as pessoas estão pedindo mais. Eu acho que também é um ponto importante na hora de escolher um software, porque se tá todo mundo indo por um programa, é só pra, assim, você não ser o do contra, né? Se você tá... Entender, porque fica mais fácil você contratar profissional. Exato. E né? aí... ou você entrar no mercado de trabalho também. Exato. É o foco, você tem que ter um objetivo. Mas eu acho que o Revit... É legal que você trouxe isso pra gente ter, né? Pra gente ver. Mas eu acho que o Revit realmente é muito... Acho que é unânime, assim. Ele domina muito mais o mercado, falando de BIM. Escritórios maiores costumam usar muito mais o Revit. Apesar do ArchiCAD vir numa crescente grande e vir ganhando mercado, que aí eu acho que é pela produção de conteúdo. Eu acho que vem muito da produção de conteúdo e aí a galera começa a conhecer mais o ArchiCAD. Enfim, todas as coisas que a gente já citou aqui, sobre linguagem, layout, enfim, interface do usuário. Aí o ArchiCAD vem nessa crescente, mas o Revit tem um domínio muito maior. A presença de mercado do Revit é maior, mas é aquilo que eu falei, é a herança lá do Autodesk, o bom trabalho que a Autodesk faz, né? E também tem uma questão, a Autodesk também ela participa muito de parcerias aí, de incentivar instituições, empresas, então tem no sentido de ajudar a divulgação da marca, né? É esse sentido do incentivo que eu digo, né? Senão pode pegar um aspecto errado aí. Mas eu digo assim, e o ArchiCAD ele foi muito, você vai no Instagram, pessoa para pessoa, o Instagram não é muito de empresa, né? Então, por isso que ele vai se popularizando, porque é o estudante, que é a pessoa física, é o arquiteto autônomo, que geralmente é a pessoa física. Você não vê muitas empresas ainda, ou se a empresa é um ateliê, 3, 4 pessoas daquele escritório, né? Você vê, então, assim, ele atende uma escala hoje de um escritório menor. Então, me parece que muitas vezes a gente tem gente que vem procurar e fala assim, você vai recomendar ArchiCAD, né? Porque a gente não é um escritório grande. Eu já vi gente falar isso, né? Tipo, mas tem umas ressalvas, assim, tem escritório grande também que usa ArchiCAD. Não, sim, mas é uma percepção que as pessoas geram, entendeu? Né? Não, que é criada por elas. É tipo, nossa, não, calma. A gente tem FGMF, pô, que usa lá, 100 arquitetos lá quase, que usam ArchiCAD, não quero dizer... Mas eu quis dizer assim, pega a KV também, um monte de arquitetos que usam ArchiCAD, a Expo e etc. Mas eu digo assim, o pessoal mesmo já tem esse preconceito, sabe? De, ele só funciona. Não funciona para diversas escalas. É claro que tem a sua complexidade para implantar nessas escalas. E é aquilo que eu falei, você tem que fazer um teste, e eu acho que, primeiro de tudo, eu falo assim, você mexe com um programa, é igual dirigir um carro, fazer um test drive, sabe? Eu acho que é muito importante. Acho que a parte mais importante de todo podcast eu falaria que é o test drive, porque a pessoa sente se ela gosta do programa, ela sente se é para ela sente se faz sentido o que ela tá fazendo. O ideal é fazer um treinamento de ambos, porque você toma uma decisão um pouco mais pautada na tentativa ali também. Mas eu acho que é muito importante você testar. É porque eu também já vi gente... o cara testa o Revit num prédio e o ArchiCAD numa casa.
Aí ele entrega a casa antes, acho que o Arcade é melhor. Foi um pouco injusto. É, tem que ser algo... Acho que você tem que testar numa situação que seja, às vezes, o mesmo projeto, de repente. Entender, às vezes, com o mesmo nível de conhecimento que tenha das duas ferramentas, porque senão não fica uma batalha justa, igual você falou, né? Sim. Pessoal, e aí, por último, estamos chegando aqui no final, acho que certificação é muito importante. Você vai fazer treinamento, tem um certificado daquelas ferramentas, você está sendo pautado por uma empresa, ou você é perito naquilo e você ganha uma certificação, acho que é importante. Ou se tem a certificação do software para você ganhar aquilo, acho que sim, isso é importante. Acho que não é o essencial, mas eu acho que é importante, assim como a gente, quando se forma, tem o CAL, né? E eu acho que é uma forma de validar que você teve aquele conhecimento, obteve aquele conhecimento. Que tem aquelas habilidades. Que tem aquelas habilidades. Eu acho que certificações são importantes. Eu só acho que, infelizmente, a certificação ela é muito generalizada, genérica. Ela deveria só ser uma certificação de, por exemplo, daquele uso específico. Por isso que no Brasil, diferente de outros países, ainda se acredita muito na palavra, tá? Por incrível que pareça. Você chega pra pessoa e fala assim, não sabe Arcade avançado? Sei. Fala pra mim que você sabe. Eu sei isso. Olha os meus trabalhos. Tá bom, Renan, então resolve esse problema aqui pra mim. A gente é muito assim aqui, né? Não é assim, me mostra prática, os seus certificados, me mostra o seu diploma. Tem muito resolve o meu problema. Então você resolve? Então mostra pra mim aqui que você é fera nisso. Mas eu acho que a certificação, se você já vai pros Estados Unidos, é completamente diferente. É outra cultura, entendeu? Já é mais a cultura do certificado, né? Certificado, comprovação e tudo mais, né? De mostrar mesmo que você tem aquilo. Pode ter seus escritórios outro que tem uma cabeça diferente, mas geralmente é assim. E por último, infraestrutura e rede, por exemplo, para trabalhar na nuvem, né? Então eu acho que é importante termos noção se dá para, por exemplo, o Arcade tem a versão do Beam Cloud, que você usa o Beam Server na nuvem. Então, essa parte da infraestrutura e rede, né, Renan? Então tem a parte, por exemplo, pandemia. Eu lembro na época da pandemia, a Graphisoft deixou o Beam Cloud para a galera usar de casa. Foi uma iniciativa que eles fizeram lá na época. E a galera não tinha servidor. Imagina, a galera não tinha servidor, não tinha infraestrutura, né? Aí você instalava o Arcade na nuvem, o Arcade no seu computador, perdão, o servidor na nuvem, e você trabalhava com os colegas, né? A Expo hoje trabalha assim. É claro que tô falando de players mais hard, né? Assim, sim. Mas foi uma vantagem que eu vi. O Revit depois desenvolveu o Collaborate Pro, que você dá para trabalhar com ele na nuvem, né? Mas a maioria hoje foca muito em trabalhar em rede local. Então eu falo assim, os dois entregam a mesma solução. O ArchiCAD tem como chamou? O Teamwork. Sim. E aí lá no Teamwork a gente consegue restringir ferramentas. Isso eu acho muito legal. Eu posso falar, olha, modalidade estagiário 1. E aí eu posso falar que ele não pode apagar coisas, por exemplo. Né? Então você consegue ter um controle maior. Só que assim, eu vou te falar a verdade também. Eu já fui em vários escritórios porque você faz o uso disso? Não. Ele deixa tudo aberto pra todo mundo. A gente ainda tem essa cultura, né? Mas eu acho que é porque também não chegou ainda não foi tão metódico, né? Isso. Mas ele tem isso, né? Só que eu acho que poucas pessoas acabam utilizando explorando, isso. né, esse recurso. Explorando. O Revit já não tem. Você acessa o modelo, você tem acesso total ao modelo. Você não cria uma restrição. Você pode alfinetar lá, travar, mas você não cria uma restrição. O Renan não mexe daqui para cá. Não. Cada copia e mexe já é dele. O Arcade você reserva, ele vai falar que você pegou aquele elemento, ele gerencia mais os dados ali da troca disso, né? Então, só para concluir nesse sentido aí também, os dois trabalham, mas o Arcade tem um gerenciamento um pouco melhor ali com relação específico, né? Mais específico para você determinar. Lembra no escritório lá que eu coloquei lá um modo estagiário, um modo visualizador, para ninguém abrir o projeto, tá no meio de uma entrega. O cara tá com o cliente, ele só visualizar, para ele não apagar nada, não mover nada. Então, é interessante sim você criar esses usuários para não gerar conflitos internos do escritório. O reservar também é uma ferramenta muito boa para modelagem, para gerir o arquivo. Né? Porque você reserva um elemento e aí duas pessoas não conseguem editar o mesmo elemento. Exato. O Revit não tem a reserva, né? Você pega a parede, ela é sua. Né? Ela até tem uma ferramenta lá do Worksets que ele mostra as cores, mas ele não tem. O Renan reservou esta parede. Né? E a vantagem do reserva também é que se você leva o Note para casa, você pode trabalhar em casa, volta e sincroniza, né? Então, é uma coisa muito... Mas aí a gente tá falando também de hard user, né? De usuários avançados. Bem avançados. Isso. Mas assim, só para saber que as duas soluções atendem às suas necessidades aqui. Eu acho que, Renan, a gente conseguiu dar uma... Né? Destrinchar o bicho aqui, aí, né? Falar tudinho, porque
que tem no Revit ArchiCAD, né? E acho que é isso. Tem alguma mensagem que quer passar pro pessoal final aí? Galera, eu acho que, conclusão, não existe um melhor do que o outro. Não dá pra gente chegar aqui e apontar qual que é o melhor software. Acho que os dois competem aí competindo, pau a pau. Acho que tem muita vantagem de um e outro. A gente tem recursos diferentes. E acho que, como a gente comentou, sempre vai depender muito da sua demanda, né? Da sua necessidade. Então é importante sempre avaliar, fazer uma autoavaliação antes de fazer uma escolha, porque como o Júlio colocou, é uma escolha importante, é um risco que você está correndo. Tem muitos fatores em jogo. Então é muito importante a gente entender também qual que é o objetivo dessa escolha, né? Qual que é o meu objetivo, aonde eu quero chegar com essa escolha. Mas eu tenho o meu favorito, não vou falar qual que é o meu favorito, porque eu não posso. Porque Mas tem eu tenho o meu ferramenta favorito, né? É, segredo, não posso, mas eu tenho meu favorito. Mas ele tem suas desvantagens, é importante a gente saber disso também. Todo software tem suas desvantagens. E acho que é isso, assim, acho que é importante saber os dois. Na dúvida, aprende os dois, que a vantagem ainda é maior, viu? Vou te contar que saber os dois é sempre o melhor das escolhas. Legal, Renan. E eu, assim, complementando o que o Renan falou, eu não tenho favorito. Se você perguntar pra mim qual é o favorito, meu favorito é aquele que me dá mais dinheiro. Mas Poxa, aí também, esse é o meu favorito também. Mas eu falo seriamente, porque assim, você tem que pensar aquilo que vai te produzir mais, aquilo que vai deixar você ficar mais com sua família, te dar mais tempo. É esse que vai ser o melhor pra você, né? Na real. Eu acho que defender algo que você tem só por uma ideologia e, sei lá, é tipo defender o AutoCAD sabendo que existem outras coisas, às vezes você tá fechando o olho para aquilo que, sei lá, não faz muito sentido esse discurso, né? Você não tem os benefícios para discutir em cima disso. Eu falo, né, contra resultados e números não tem discussão. Então, eu acho que, assim, eu sempre defendi, eu aprendi muitos programas e eu acho que sempre gosto de atualizar os dois. A gente dá aula dessas ferramentas e eu falo sempre pra todo mundo, cara, muita gente chega e fala, qual que você prefere? Eu falo, cara, peraí, o que você quer? Eu sei que parece meio toda vez clichê falar isso, mas é a mesma coisa que eu falar pra alguém, você quer construir concreto ou metálica? É muito complexo, assim. Você tem que detalhar a conversa para você escolher a melhor ferramenta. Existem ferramentas que monopolizam o mercado. Se pegar hoje, qual é a melhor ferramenta de edição de imagem? Todo mundo vai falar que é o Photoshop, né? Exato. Então, por quê? De fato, ele se tornou muito bom naquela ferramenta, naquilo que ele faz. Só que hoje, ainda bem que a gente tem ferramentas que estão sempre disputando, porque quem vai mais ganhar com isso é o usuário final, né? Sim. Porque ele pode ter opção de escolha. Antigamente, no CAD não tinha, né? Era AutoCAD e pronto. Então, hoje a gente tem opções e eu acredito que depois vai ter mais opções ainda. Então, sua dica que o Renan deu para vocês é não esqueçam de estudar e se aprofundar nas ferramentas. Exato. E ter sua opinião. Acho que é muito importante você ter uma opinião como um formador de opinião, tá bom? Não esqueçam de curtir aí o vídeo, pessoal, ativar o sininho e, de preferência, dar 5 estrelas aí no Spotify, vai ajudar bastante a gente. E não esqueçam de acompanhar os próximos vídeos e obrigado. Tchau. Tchau.